a Netflix já abordou alguns dos crimes mais sombrios da história moderna. Então, quando um caso parece estranho demais, distorcido demais ou desconfortável demais para se encaixar nesse formato, surge uma pergunta óbvia. O que nessas histórias as tornou impossíveis de exibir? Os casos deste vídeo vão além de serem apenas perturbadores. Eles envolvem detalhes tão bizarros, tão perturbadores e tão difíceis de explicar que até mesmo uma emissora sinônimo de crimes reais pode não saber como contá-los. Estes são 5 casos reais de crimes que a Netflix não conseguiu exibir. Eles só encontrarão algo se removerem o concreto. Essa frase deixou a polícia em frenesi. Enquanto passavam horas e horas cavando grama, terra e ossos de animais, eles finalmente encontraram o que temiam: restos humanos. Registros dentários confirmaram que os restos eram de Zoe Campos, mas reconstruir o que ocorreu com ela era outra tarefa. Como é que um dia comum com amigos poderia ter terminado tão mal? Bem, acontece que você não pode confiar em ninguém, e certamente não nos seus amigos. Zoe Campos nasceu em 4 de setembro de 1995 e era a mais nova de 3 irmãos. O pai dela, Alejandro, serviu nos fuzileiros navais, por isso a família Campos viajou muito. Após o nascimento de Zoe, a família mudou-se várias vezes, de Honolulu, no Havaí, para Brown Rock, no Texas, e San Diego, na Califórnia. Pouco depois, a família Campos chegou a Lubbock, no Texas, que virou sua casa definitiva. Foi também nessa época que os pais de Zoe, infelizmente, se separaram. Zoe precisou enfrentar todas as emoções e traumas que vêm com uma grande mudança familiar. Zoe, ainda pequena, tinha um grande coração e adorava ajudar animais, levando frequentemente bichos de rua para casa e pedindo que sua família cuidasse deles até encontrarem um lar. Esse era um tema recorrente para ela, e sua mãe lembra de várias vezes em que Zoe surgia com um novo animal para cuidar. Zoe, ao completar 18 anos, era muito responsável, não se envolvia em encrencas, não era festeira e estava destinada a grandes conquistas. Ela tinha vários sonhos que pensava em seguir. Obviamente, ela queria ajudar os animais, mas também tinha um interesse bastante sério pelo mundo automotivo e estava considerando se tornar algo como uma mecânica. Mas uma noite de novembro de 2013 acabaria com todos esses sonhos em um piscar de olhos. Porque depois de uma noite com os amigos, Zoé nunca mais voltaria para casa. 17 de novembro de 2013 foi um dia agitado para Zoé. Ela ficou em casa o dia todo, mas à noite planejava visitar sua amiga April, que acabara de ter um bebê. Todos sabemos que Zoé amava crianças, animais e bebês, então ela não perderia isso. April convidou outras amigas e fez uma pequena reunião em casa para todos conhecerem o novo membro da família. Então, Zoé saiu da casa de April às 21 horas, mas ainda tinha outros planos depois disso. Ela se reuniu com a irmã Savannah e as crianças para jantar. Depois iam alugar um filme e dormir na casa da Savannah. Essa era a definição de noite perfeita para Zoé. Conhecer um bebê fofo, voltar para casa com sua irmã e as crianças, jantar juntos, ver um filme, talvez um lanche à noite e encerrar o dia. A vida não poderia estar melhor para Zoé, mas acabaria em tragédia. Depois que o filme terminou, todos foram dormir, e Zoé ia dormir no sofá. Na manhã seguinte, em 18 de novembro, Savannah saiu do quarto pronta para o trabalho quando percebeu que Zoé não estava em lugar nenhum. Isso deixou Savannah um pouco preocupada, porque Zoé não era o tipo de pessoa que simplesmente ia embora sem avisar ninguém. Então, Savannah fez a primeira coisa que veio à cabeça e ligou para Zoé, mas ela não atendeu o telefone. Ao olhar pela janela, Savannah percebeu que o carro de Zoé não estava e pensou que ela pudesse ter saído durante a noite. Depois, Savannah ligou para sua mãe, Melinda, que trabalhava em um bar local na noite anterior. Foi então que Savannah ficou sabendo de um evento estranho que confirmou que Zoé realmente havia saído de casa na noite anterior. Veja, Melinda trabalhava em seu turno quando, por volta das 2h30 da manhã, ela recebeu uma mensagem de Zoé, algo incomum, mas não alarmante. Zoé só perguntou à mãe se queria uma carona para casa. Agora, para contextualizar, o carro de Melinda estava em uma oficina, então ela ficou realmente grata que Zoé fosse buscá-la. Mas o problema é que Zoé nunca apareceu. Melinda esperou a filha fora do bar por quase 30 minutos e ligou várias vezes sem resposta.
Melinda não se preocupou muito, achando que Zoé só havia adormecido. Assim, foi até a casa da amiga e passou a noite lá. Quando Savannah ligou e perceberam que ninguém sabia de Zoé, as duas ficaram ansiosas e ligaram para todos os lugares. Amigos de Zoé e hospitais locais não tinham informações sobre ela. Melinda e Savannah ligaram para a polícia às 17 horas, mas os detetives não se apressaram em registrar o desaparecimento. Usaram a manobra policial clássica, dizendo que Zoé só tinha fugido e estava esfriando a cabeça em outro lugar. Os detetives queriam aguardar 24 horas antes de registrar o desaparecimento dela, o que é inaceitável em qualquer circunstância. Melinda e Savannah argumentaram com os investigadores, destacando que Zoé nunca sairia dessa forma. Ela não tinha motivo para isso. Mas os detetives ouviram? Não. Fizeram o que disseram e só registraram seu desaparecimento no dia seguinte. Depois, emitiram um alerta de busca para o Lincoln Town Car de Zoé, mas não esperaram muito, pois a tia dela, Mônica, viu seu carro na estrada no dia seguinte. Como os vidros eram escurecidos, ela não viu o rosto do motorista, mas tinha certeza de que não era a Zoé. Segundo Mônica, um homem de cerca de 20 e poucos anos de moletom com capuz dirigia seu carro. Ela e o filho seguiram o carro, mas o perderam de vista ao fazer uma curva e não o viram mais. Por fim, o carro foi encontrado abandonado no Driftwood Apartments, que por acaso era o mesmo condomínio onde Zoe estava morando. Mônica chamou a polícia e informou sobre a descoberta. Quando os detetives chegaram, revistaram o carro, mas não havia sinal de Zoe. Isso foi ao mesmo tempo assustador e um alívio para Mônica, porque ela vinha seguindo esse carro, temendo que Zoe pudesse, de alguma forma, estar presa dentro do carro pelo motorista. A realidade ainda assombrava a todos. Zoe sumiu sem deixar rastros e não foi encontrada em nenhum lugar. Os investigadores acharam no carro fita silver tape, a jaqueta preta da Zoe, um moletom possivelmente do homem e um carregador de celular. Tudo foi recolhido e as roupas enviadas para a análise forense. Enquanto isso, os detetives analisaram os registros telefônicos de Zoe e identificaram a última atividade do aparelho perto do Lowry Field, embora não tenham encontrado sua localização exata. O essencial sobre o Lowry Field é que não é seguro, na melhor hipótese, é suspeito. Existem muitos negócios criminosos e trabalho sexual na região, então a família da Zoe se surpreendeu ao saber que sua última localização conhecida foi próxima dali. Agora, considerando que Zoe era o exemplo de pessoa certinha, ela com certeza não estava envolvida com trabalho sexual ou qualquer outro tipo de crime, para falar a verdade. Por que ela estaria justamente aqui? Ela foi sequestrada? Alguém atraiu ela até aqui? E será que ela ainda estava viva? Enquanto a polícia tentava entender o caso, queria falar com todos da vida da Zoe. O primeiro a ser investigado foi seu ex-namorado, Joe. Ele e Zoe namoraram por muito tempo antes de terminarem amigavelmente. Não havia ressentimentos, e Joe realmente se preocupava com Zoe e onde ela poderia estar. Além disso, Joe tinha um álibi incontestável na noite do desaparecimento de Zoe. O próximo era outro jovem, Jacob. Zoe também namorou Jacob por um tempo antes de descobrir que ele a traiu, o que resultou no término do relacionamento deles. Embora Jacob e Zoe tenham se falado antes do desaparecimento dela, ele tinha um álibi sólido para aquela noite. Apesar de Jacob ser o típico bad boy envolvido em encrenca, não havia provas que convencessem os detetives de sua ligação com o sumiço de Zoe. A próxima pessoa no radar era um cara chamado Ben. Curiosamente, Ben era ex-namorado de Melinda. Então, por que estava sendo interrogado pela polícia? Bem, os registros telefônicos da Zoe mostravam que ela ligou para Ben na noite em que desapareceu. Mas por quê? Os investigadores interrogaram Ben e o submeteram a um teste do polígrafo, mas novamente não avançaram, pois ele tinha álibi sólido e não parecia suspeito nem evasivo durante a investigação. Na verdade, ele estava tão preocupado quanto todo mundo. Então, os detetives voltaram à estaca zero. Eles ainda precisavam investigar o encontro da April, que Zoe participou. Queriam conversar com todos da festa. Talvez alguém tivesse visto Zoe com outra pessoa. Talvez pudessem fornecer mais detalhes sobre como Zoe estava se comportando antes de desaparecer. Se ela estava assustada ou agindo normalmente, todas essas perguntas. Foi então que todos da festa foram interrogados, e um deles era Carlos Rodrigues. Ele foi interrogado pela polícia em 25 de novembro e apresentou sua versão dos fatos. Carlos era amigo de um amigo, que basicamente conhecia Zoe através de um amigo em comum, e eles não se conheciam muito bem pessoalmente, mas com certeza eram amigos.
Carlos afirmou que ele e Zoe saíram quase ao mesmo tempo e não sabia o que ocorreu depois disso. Você pode achar que era outro beco sem saída e que os detetives só estavam perdendo tempo olhando na direção errada. Carlos realmente não conhecia Zoe, então ele não poderia saber o que aconteceu com ela, certo? Bem, algo sobre Carlos e sua história não convenceu a polícia. Eles não tinham provas, então não podiam agir, mas decidiram observar esse cara por precaução. 2 semanas depois, em 9 de dezembro, Carlos foi novamente chamado à delegacia para outra entrevista. Desta vez, sob juramento, sua história mudou totalmente. Carlos admitiu que o que ele disse em 25 de novembro era uma completa mentira. Carlos realmente teve contato com Zoe depois, mas não da maneira que você pensa. Eles se adicionaram no Facebook e depois conversaram por lá. Carlos chamou Zoe para sua casa para fumarem substâncias ilegais. Agora Carlos admitiu que queria ser amigo de Zoe, ou talvez algo além, e só queria se divertir com ela. Ele disse que Zoe realmente foi lá naquela noite, mas Carlos não tinha substâncias ilegais. Então Zoe saiu para buscar, mas nunca voltou. Agora, isso foi bizarro. Primeiro, sei que pareço repetitivo, mas Zoe não usava substâncias ilegais. Então, como ela saberia onde achar isso em um horário tão absurdo? Segundo, mesmo que Carlos jurasse de pés juntos que não tinha nada a ver com o desaparecimento de Zoe, mesmo sendo tecnicamente a última pessoa a estar com ela, esse era um comportamento clássico de suspeito, e os detetives sabiam disso. Como se não bastasse a suspeita, sabe onde era a casa de Carlos? Se você disse Lowry Field, está absolutamente certo. A última localização conhecida de Zoe ficava a menos de 1 km e 600 metros de Lowry Field. Os investigadores teriam dificuldade em condenar Carlos pelo que fez com Zoe, pois não havia evidências físicas que o ligassem ao desaparecimento dela. Os detetives interrogaram Carlos repetidas vezes, esperando que ele cometesse um deslize e revelasse mais detalhes. Enquanto isso, a polícia revistou a casa de Carlos. Porém, como ele havia se mudado recentemente, encontrar evidências estava cada vez mais difícil. Mas você se lembra do moletom masculino que foi encontrado no carro de Zoe? Pois é, acabou que ele pertencia a Carlos. E veja só, testes forenses confirmaram que o DNA encontrado naquele casaco pertencia a Zoe. Então Carlos não podia mais negar. Ele estava com Zoe na noite em que ela desapareceu. Mas, por mais que eu odeie dizer isso, a investigação sobre o desaparecimento de Zoe continuou por anos depois disso. Zoe desapareceu em novembro de 2013 e agora já se passavam pouco mais de 4 anos quando Carlos foi interrogado pela enésima vez. Mas dessa vez, a entrevista foi realizada no Centro Correcional do Condado de Lubbock. Agora, você deve estar se perguntando por quê. Bem, acontece que Carlos agora estava cumprindo uma sentença lá. Ele foi acusado de perseguir uma ex-namorada, então você já pode imaginar que tipo de cara era o Carlos nesse ponto. Descobriu-se também que por 4 anos, esse homem escondeu informações sobre Zoe, mesmo quando a polícia tinha certeza que ele sabia mais. Só em julho de 2018 que um detento do mesmo centro correcional onde Carlos estava procurou os detetives com algumas informações muito perturbadoras. Ele disse que durante uma conversa com Carlos sobre a casa dele ter sido revistada, Carlos simplesmente falou, abre aspas, eles não vão encontrar nada até removerem o concreto. E disse... Essa foi a maior pista no caso de Zoe até então. Os investigadores logo foram à antiga casa de Carlos para remover o concreto. Com cães farejadores de cadáveres, os detetives focaram em uma área específica do quintal, aparentemente coberta por concreto. Mas, curiosamente, a polícia nunca chegou a mencionar ter encontrado concreto. Mas logo, quando cavaram, encontraram alguns ossos. Eles ficaram horrorizados com a descoberta. A polícia enviou rapidamente os restos para análise, mas os resultados não eram os esperados. Os restos não eram humanos, eram restos de animais. Isso foi muito deprimente e anticlimático para a polícia. Eles conseguem uma pista dessa pessoa pouco colaborativa e mesmo assim não leva a lugar nenhum. Mas os detetives decidiram jogar um joguinho com Carlos. É verdade que os restos mortais não eram de Zoe, mas os investigadores acreditavam que só faltava achar o local certo para procurá-los. Os investigadores voltaram a conversar com Carlos e fizeram novas perguntas. Durante o interrogatório, os detetives mencionaram casualmente os ossos encontrados no quintal dele, esperando obter alguma reação. Felizmente, conseguiram. Era como se a polícia visse Carlos se fechar diante deles. Ele estava em pânico, mas pediu calmamente um advogado e disse que não iria mais cooperar com os detetives, como se ele já tivesse colaborado alguma vez.
Mas essa reação era tudo o que os investigadores precisavam. O interessante é que nem mesmo os detetives sabiam que os ossos eram restos de animais nesse momento, porque os resultados dos testes ainda não tinham saído. Ainda assim, pressionaram Carlos por mais informações usando essa tática, que foi bem inteligente. Eles tinham certeza de que Carlos tinha feito algo terrível com Zoe, e por mais que ficassem horrorizados só de pensar nisso, agora sabiam que o quintal de Carlos escondia mais do que apenas ossos de animais. 5 anos após o desaparecimento de Zoe, Carlos finalmente estava pronto para confessar. Ele acreditava que a polícia já havia achado os restos de Zoe e os detetives mantiveram essa impressão. Foi isso que aconteceu com Zoe na noite anterior à sua morte trágica. Já sabemos agora que Zoe e Carlos concordaram em se encontrar na casa dele. Algumas fontes também disseram que, quando chegaram à casa dele, as coisas ficaram íntimas entre os dois. Mas o que realmente aconteceu em seguida foi que eles fumaram cigarros que estavam batizados com uma substância ilícita. Não sei se Zoe sabia da substância nos cigarros, se foi forçada a fumar ou fez por vontade própria. Simplesmente não sabemos. Mas devo dizer que esses cigarros tinham uma substância altamente psicoativa, diferente das comuns vendidas em postos de gasolina. Esse era o tipo de coisa que te manda direto para outro planeta, causando alucinações intensas e uma perda total da noção da realidade. Carlos confessou que depois de fumar, ele se virou para olhar para Zoe, mas não a viu sentada na frente dele. Em vez disso, ele viu um demônio, e isso o aterrorizou. Assim, ele atacou Zoe com toda a força e tirou sua vida com as próprias mãos. Assim que soube que Zoe não estava mais viva, Carlos cavou uma cova rasa em seu quintal e enterrou o corpo de Zoe. Acho que depois que ele saiu do efeito, percebeu o que tinha feito, porque o interessante é que alguns meses depois, Carlos realmente desenterrou Zoe e enterrou ela mais fundo no quintal para que ninguém a encontrasse. Carlos relata ter tido alucinações nas quais viu Zoe se transformar em um demônio. Mas ele estava lúcido o suficiente para enterrá-la no quintal logo depois? Essa é a parte que não faz sentido. Se ele estivesse tão descontrolado quanto diz, não teria conseguido nem levantar uma pá, muito menos cavar uma cova. Agora, não me entenda mal, algumas substâncias pesadas podem causar alucinações intensas, mas é simplesmente revoltante pensar nisso. Carlos, em vez de sair do seu transe ou pedir ajuda, achou que a opção mais razoável seria tirar a vida de Zoe e simplesmente encobrir tudo. É simplesmente inacreditável, mas acho que na cabeça dele tudo ia ficar bem porque ele nunca seria pego, mas ele jamais imaginaria o quanto estava enganado. Carlos foi levado ao quintal de sua antiga casa. E depois de indicar o local exato e cavar, no dia 16 de novembro de 2018, os detetives encontraram outro conjunto de restos mortais. E infelizmente, dessa vez, não eram restos de animais. Registros odontológicos confirmaram que os restos mortais eram de Zoe Campos, de 18 anos. Carlos foi imediatamente preso e acusado pelo assassinato de Zoe. Carlos, mestre em enrolar tudo por um tempo absurdamente longo, se declarou inocente. Agora aguardava o julgamento preso. Enquanto isso, ele escreveu uma carta para a mídia, basicamente confirmando o fato de que tirou a vida de Zoe, e sua carta estava cheia de detalhes sobre o que fez com Zoe e o quanto estava arrependido pelo que fez. Carlos afirmou, de forma revoltante, que guardar esse segredo estava pesando sobre ele. Mesmo assim, ele manteve seu segredo e ainda se declarou inocente. Isso é o que realmente me deixa perplexo. Ele praticamente confessou o crime para a mídia, mas no tribunal ainda alegou ser inocente. Isso nem faz sentido. Mas espere, essa próxima parte vai te revoltar ainda mais. Carlos se dirigiu à família Campos e pediu desculpas pela perda que sofreram. Mas ainda assim, Carlos enfatizou que não é um assassino e que foram as alucinações que o fizeram cometer esse ato em primeiro lugar. Mas Carlos, me corrija se eu estiver errado, mas você escolheu fumar a substância, sabendo muito bem do que ela era capaz. Acho que isso te torna totalmente responsável pelo que acontecer depois. Deixando isso de lado, ele implorou à família Campos por perdão e pediu que não buscassem vingança. As palavras exatas dele foram, abre aspas, só lembrem, não busquem vingança, busquem justiça, não odeiem seus inimigos, amem e perdoem eles. Eu estou realmente, honestamente, completamente sem palavras. Mas vamos voltar ao julgamento porque esse sujeito merece sofrer atrás das grades pelo que fez com a Zoe.
O julgamento aconteceu em 2022 e o júri não perdeu tempo para chegar a uma decisão. Carlos Rodrigues, de 29 anos, foi considerado culpado pelo assassinato de Zoe Campos e foi condenado à prisão perpétua. O júri levou apenas 14 minutos para determinar a sentença. 14 minutos! Isso mostra o quanto esse homem era culpado. A família de Zoe se sentiu devastada ao saber que os investigadores encontraram seus restos mortais. A mãe e a irmã dela ficaram arrasadas pelo ocorrido com Zoe. Ficar mais de 5 anos sem ver ou ter notícias da sua filha, vivendo nesse poço de incerteza e lidando com pistas cada vez mais horríveis, esses 5 anos foram brutais para a família de Zoe. O lado bom foi poder levar Zoe de volta para casa e deixá-la descansar em paz. O funeral de Zoe foi realizado em 4 de dezembro de 2018 e todos se despediram de uma jovem que teria sido uma amante dos animais, uma excelente mecânica e uma fonte de alegria para todos. A mãe de Zoe, Melinda, sente muita falta do sorriso caloroso e da voz da filha. Melinda disse que planejar o funeral da filha foi a coisa mais difícil e dolorosa de sua vida, e ela reza para que nenhum pai ou mãe passe por isso. Só nos resta esperar que a família Campos encontre paz após essa perda, pois não há palavras para descrever o quão terrível foi o caso. Substâncias ilegais já são ruins o suficiente e podem arruinar vidas em todos os sentidos da palavra. Mesmo que Carlos inicialmente não tivesse intenção de machucar Zoe, isso é apenas mais um exemplo gritante de por que as drogas são tão incrivelmente catastróficas e como se perder nelas só vai levar à dor, de um jeito ou de outro. A maioria das pessoas percebe quando está sendo observada, aquele instante silencioso e desconfortável em que você olha e alguém está encarando. Normalmente não é nada, mas às vezes essa sensação é o único aviso que você vai receber. Em janeiro de 2007, 2 amigos adolescentes chegaram de carro a um estacionamento para um ensaio de dança na Kelly County Community College e logo um deles notou um homem em um carro próximo. Ele não mandava mensagem, nem falava, apenas os observava intensamente. As garotas correram para dentro e tentaram ignorar, mas o que elas não perceberam é que esse homem já estava seguindo elas. E em poucos dias, uma dessas garotas desapareceria sem deixar rastros. Jodie Sunderholm nasceu em Arkansas City, Kansas, filha de Brian e Cindy. Ela era uma de 3 irmãos, com um irmão chamado Jason e uma irmã chamada Jennifer. Desde pequena, Jodie amava música e dança, tornando isso parte fundamental da sua vida, algo que manteve no ensino médio e na faculdade. Talvez ela esperasse fazer carreira nisso. Mas infelizmente essa carreira universitária foi interrompida. Veja, Jodie também era super inteligente. Ela estudou na Arkansas City High School, onde foi uma das 4 melhores alunas da turma em sua formatura. Ela integrava a National Honor Society, era Kansas State Scholar e Kansas School of Regents Scholar. Ela amava dançar, tinha talento e integrou o time de dança da Ark City High School durante todo o ensino médio. Ela também foi capitã do time por 2 anos. Além disso, foi dançarina e instrutora na Ark City Dance, assim como na Universal Dance Association. A dança fazia parte de Jodie, que a achava relaxante. Suas colegas a lembram como uma garota dedicada, vivendo no seu próprio ritmo. Ela também era muito amigável e, como capitã de dança, era uma líder nata. Todas essas habilidades ela planejava usar bem na faculdade. Mas ela nunca teria essa chance. Após o ensino médio, muitos achavam que Jodie seguiria a dança profissionalmente, mas ela tinha outros planos. Não deixaria a dança, mas queria cursar algo na área médica. Jodie escolheu cursar farmácia e se matriculou no Kelly County Community College, onde continuou os estudos e entrou na equipe de dança Cali Tigrete. Naquele momento, Jodie apenas vivia sua vida, crescia em um bairro tranquilo, estudava para um futuro na área da saúde e seguia fazendo o que mais amava, dançar. Mas enquanto Jodie estava focada em seu futuro, outra pessoa já havia começado a observá-la. E em poucos dias, Jodie Sunderholm desapareceria, faltando a um compromisso importante e deixando sua família e amigos desesperados em busca de respostas. Era 7 de janeiro de 2007 e parecia um dia normal para Jodie. Mas normal seria a última palavra para definir como aquele dia terminou. Na manhã daquele dia fatídico, Jodie teve que ir para a faculdade para um ensaio de dança que terminaria por volta das 10h45.
Então Jodie acordou e vestiu sua roupa de dança, que era um collant Cali Tigrete e uma jaqueta preta Tigrete, combinando com seu nome bordado. Ela pegou sua bolsa e saiu de casa. Ela foi de Dodge Stratus à faculdade e ensaiou. Após o ensaio, Jodie precisava ir para casa, pois tinha um compromisso ao meio-dia e, mais tarde, uma apresentação com sua equipe em um jogo de basquete. Jodie era a coreógrafa da equipe e assumiu compromissos importantes, precisando comparecer a todos. Mas ela nunca compareceria. Depois que o ensaio terminou, Jodie saiu da faculdade e então nunca mais se ouviu falar dela. Cindy, mãe dela, entrou em contato com a filha após o ensaio, pois sempre avisava depois de resolver suas coisas para mantê-los informados. Mas Cindy nunca recebeu aquela ligação de Jodie, o que a preocupou. Ela ligou várias vezes para Jodie, mas ela não atendia. Isso não era típico de Jodie. Ela sempre atendia o telefone. Talvez não naquele exato momento, mas fazia questão de retornar a ligação para os pais ou até mesmo para os irmãos. Se não ligasse, ela ao menos mandaria uma mensagem avisando que estava ocupada. Mas Jodie estava em completo silêncio. Ela não atendia as ligações. As mensagens enviadas para ela ficavam sem resposta. E isso fez com que os pais dela se sentissem de um jeito nada bom. Cindy procurou o pai de Jodie, Brian, que também não tinha notícias dela. Brian ligou várias vezes para o celular dela, mas sem resposta. Era a segunda vez seguida que isso ocorria. Será que ela tinha perdido o celular? Será que ela esqueceu acidentalmente no ensaio e saiu de última hora para algum lugar? Os pais dela estavam tentando pensar em todas as teorias possíveis para não desmoronarem de preocupação. Cindy estava no trabalho, mas ficou tão ansiosa que saiu mais cedo e voltou para casa. Jodie deveria ir para casa após o ensaio, então talvez estivesse lá. Cindy estava rezando para que ela estivesse lá quando chegasse em casa, mas quando ela parou em frente à casa, o carro de Jodie não estava em lugar nenhum. A casa estava vazia, o quarto de Jodie permanecia como ela deixou de manhã. O cesto de roupa suja estava vazio e o banheiro parecia nem ter sido usado. Jodie não estava em casa e Cindy já não conseguia controlar a ansiedade. Ela ligou para vários amigos e parceiros de dança da Jodie para saber se alguém a viu. A equipe de dança contou a Sydney que Jodie foi ao ensaio e saiu da faculdade depois. Além disso, não sabiam se ela tinha outros compromissos ou coisas para resolver depois disso. Sydney e Brian descobriram que ela também faltou ao compromisso do meio-dia. Quando anoiteceu, ela também não foi à apresentação de dança. Foi aí que todos começaram a levar o desaparecimento dela muito a sério. Ela não era alguém que faltaria a tantas coisas importantes. Ela não largaria tudo e iria para algum lugar sem avisar ninguém. Ela literalmente não tinha planos de fazer nada. Então, às 18 horas, naquele mesmo dia, preocupados por tentarem falar com Jodie e falharem todas as vezes, Cindy e Brian ligaram para a polícia e registraram o desaparecimento de Jodie. A polícia, ao invés de dizer aos pais da Jodie para esperar 48 horas, começou a procurá-la imediatamente. Cindy e Brian já haviam informado a polícia que Jodie faltou a 2 compromissos importantes e sabiam que ela não tinha fugido. A polícia ajudou os pais a colocar cartazes de desaparecida enquanto começava a buscar o carro dela. Esse foi o primeiro passo que poderia indicar um rumo nesse desaparecimento confuso. Enquanto a polícia emitia um alerta sobre o carro, investigaram pessoas próximas de Jodie, amigos, conhecidos e interesses amorosos. Eles precisavam de todos os detalhes. Os pais de Jodie informaram a polícia sobre seu namorado, Cody. A polícia investigou e constatou que ele estava no Texas visitando a família, com um álibi irrefutável, e nem estava no Kansas quando Jodie desapareceu. Ele também parecia realmente chocado ao saber do desaparecimento de Jodie. Ele também não tinha motivo para machucá-la ou ameaçá-la. A polícia resolveu falar com quem provavelmente viu Jodie por último, membros da equipe de dança. Todos contaram aos policiais o mesmo que disseram a Cindy. Ela chegou à faculdade como sempre, parecendo ela mesma. Ela ensaiou, depois foi embora. Quando a polícia pediu detalhes, nada realmente chamou a atenção. Segundo membros do grupo de dança e amigos que a viram, ela não parecia nervosa ou assustada, era a mesma de sempre. Ela não estava triste, nem falou nada estranho, tudo estava normal. A polícia ficou sem pistas, sabiam que algo ocorreu com Jodie após ela sair da faculdade depois do ensaio. Mas o quê?
Bem, era isso que eles precisavam descobrir. Em seguida, vieram os amigos próximos de Jody. A polícia decidiu falar com eles também para ver se tinham alguma informação útil que pudesse ajudar a montar o quebra-cabeça do desaparecimento de Jody. E um amigo realmente tinha algo a dizer, mas era a última coisa que a polícia esperava ouvir. Então, Lori era a melhor amiga de Jody, e quando ela procurou a polícia, ela se esforçou muito para lembrar de qualquer detalhe que tivesse chamado a atenção antes do desaparecimento de Jody. Então, ela se lembrou de algo. Alguns dias antes do desaparecimento de Jody, no dia 2 de janeiro, cerca de 5 dias antes de Jody ser vista pela última vez, Lori saiu do trabalho por volta das 22h, entrou no carro e foi para casa. Mas no caminho, ela viu algo bizarro pelo retrovisor. Um carro azul claro que aparentemente estava seguindo ela. No início, ela não ligou, mas depois tudo ficou estranho. Cada curva que Lori fazia, cada cruzamento que ela atravessava e para onde quer que fosse, aquele mesmo carro azul claro seguia seus movimentos. Isso a chocou tanto que ela foi direto à delegacia mais próxima e estacionou do lado de fora, esperando que o motorista estranho a deixasse em paz. Agora, ela não entrou na delegacia para denunciar o motorista do carro, porque, bem, ela achou que alguém estava apenas pregando uma peça nela, talvez só querendo mexer com ela. Além disso, ela não viu o motorista, a placa ou algo relevante, só a cor do veículo. Não ajudaria muito, e ela provavelmente seria dispensada pela polícia. Mas de qualquer forma, Lori ficou sentada no carro, e o motorista a deixou em paz, pelo menos no início. Achando o caminho livre, ela saiu rápido do estacionamento, mas foi seguida de novo pelo mesmo carro azul. Ela estava apavorada, voltou ao estacionamento da delegacia e esperou por muito tempo. Após o que pareceu uma eternidade, ela voltou para casa dirigindo e, felizmente, não foi seguida. No dia 5 de janeiro, 3 dias após o incidente, Lori e Jody chegaram ao Kelly Community College e estacionaram para o ensaio mencionado. Quando Lori olhou o estacionamento, viu algo familiar, o carro azul que a seguira antes. Desta vez, pôde ver claramente o rosto da pessoa. Era Justin Eugene Thurber, de 23 anos. Nem Lori, nem Jody conheciam Justin pessoalmente, mas Arkansas City era uma cidade pequena, onde todos conheciam todo mundo. Se visse alguém na rua, com certeza se lembraria, e talvez a encontrasse novamente. Lori tinha visto Justin na cidade com amigos e irmãos, por isso lembrava do rosto dele. A polícia entrou em alerta máximo ao saber do envolvimento de Justin. O caso finalmente estava avançando, e como a polícia não tinha nenhuma pista ativa no caso de Jody, eles decidiram investigar Justin mais a fundo. Na verdade, ele não estava seguindo Jody, vinha perseguindo Lori o tempo todo. Ainda assim, era algo. Ao serem questionadas sobre Justin, muitas integrantes do time de dança e amigas de Jody disseram à polícia que já viram Justin várias vezes na faculdade. Porém, ele não era aluno da faculdade nem estava lá para buscar alguém. Ele parava o carro em frente à faculdade e ficava apenas observando as garotas indo ou saindo das aulas. Isso deixava todos desconfortáveis. Além disso, Justin também era conhecido pela polícia. Ele havia sido acusado e condenado por posse de substâncias ilegais em 2004. Após ser liberado em liberdade condicional, ele foi preso novamente 3 meses depois por assalto. Ele vivia entre a rua e a delegacia por crimes semelhantes até poucos dias antes do desaparecimento de Jody, em 1º de janeiro. Justin teve problemas com a polícia por se passar por policial, mas conseguiu escapar. Não se sabe por que ele não foi preso nem como continuou nas ruas, mas quando a polícia o procurou, ele fingiu problemas médicos e foi levado ao hospital. E depois disso, por algum motivo estranho, ele conseguiu simplesmente sair impune. Só posso imaginar o quanto esse incidente aumentou o ego do Justin. Ele fez algo errado e, pela primeira vez, nem sequer levou uma bronca por isso, o que é inacreditável. Com essas informações, a polícia foi à casa do Justin para saber onde ele estava no dia do desaparecimento de Jody. Mas imagine a surpresa da polícia quando eles entraram na garagem e viram um carro azul claro familiar estacionado bem na frente da casa da família Thurber. Esse era o mesmo carro que seguiu Lori antes do desaparecimento de Jody. A polícia percebeu e, felizmente, encontrou Justin, o que facilitou tudo. Perguntado sobre seu paradeiro em 7 de janeiro, Justin disse à polícia que estava com amigos em Winfield.
O grupo dirigia um carro de um amigo de Justin que ficou preso numa estrada de terra perto de Cedar Valley. E, a partir daí, Justin fez o caminho de volta para Arkansas City a pé. Para contextualizar, Cedar Valley fica a 48 quilômetros de Arkansas City. Não é uma caminhada fácil. Isso é uma verdadeira excursão. Algumas horas depois, Justin desistiu da caminhada e pediu ao pai para buscá-lo, o que ele fez. Ao chegar onde Justin estava, percebeu que ele estava coberto de sujeira e parecia ter suado muito ou mergulhado em um lago. Estava encharcado. A polícia perguntou sobre o carro de Justin e o que ocorreu com ele. Justin falou que deixou o carro em Winfield e amigos devolveram no dia seguinte. Mas a polícia não acreditou nessa história. No entanto, eles ainda não tinham nada concreto para incriminá-lo. Eles precisavam de mais provas, além dele estar molhado e sujo após a viagem com os amigos. Apesar da suspeita, não havia muito o que fazer naquele momento. A polícia voltou e no dia seguinte fez nova visita à casa de Justin. Desta vez, conseguiram entrar na casa e dar uma olhada pela casa. Eles viram algo estranho, um par de sapatos brancos sobre uma toalha. Eles estavam molhados, e o pai de Justin explicou à polícia que tinha ajudado Justin a limpar aqueles sapatos, pois eles também estavam cobertos de sujeira. O pai dele também confirmou que esses eram exatamente os sapatos que ele estava usando quando saiu para aquele passeio com os amigos, e a polícia agora sabia o que precisava fazer. Eles precisavam ir até a área onde Justin esteve com os amigos, pelo menos de acordo com ele, porque lá eles sabiam que provavelmente encontrariam algum tipo de evidência. E como eles estavam certos. A polícia restringiu toda a área de mata a um local remoto conhecido como Cole Wildlife Area e Cowley State Fishing Lake. Justin estava encharcado, e esse era o único corpo d'água próximo ao lago. Isso pode ajudar a polícia a seguir o caminho certo? Bem, eles tinham que descobrir assim que chegassem lá. A polícia vasculhou primeiro a área de vida selvagem e, como esperado, na estrada de terra molhada, encontraram algumas pegadas, e elas eram idênticas aos sapatos que o pai de Justin tinha ajudado ele a lavar. Mas havia mais. Pegadas menores também foram encontradas no chão, indicando que havia 2 pessoas nessa área em particular. E pelo que pareciam pegadas de sapatos femininos. A polícia foi até a área de Cowley State Fishing Lake e encontrou coisas ainda mais bizarras. Havia marcas de pneus na lama, as mesmas pegadas de sapatos de Justin e alguns pertences de Jody. Correspondências para a casa de Jody, sapatos e roupas de dança, shorts, jaqueta e carteira com a CNH de Jody. Estava tudo ali, exposto para todo mundo ver. Isso não era coincidência. Eles encontraram os pertences de Jody no local onde pareciam estar as pegadas de Justin. E era um lugar onde Justin estava na época do desaparecimento de Jody. A polícia sabia que era sua chance. Se eles tinham alguma esperança de encontrar o carro da Jody, ou até mesmo a própria Jody, era aqui nessa área, que era literalmente o lugar perfeito para esconder qualquer coisa que você não quisesse que as pessoas encontrassem. Em 9 de janeiro, o Cowley State Fishing Lake foi vasculhado. E por fim, o carro da Jody foi encontrado submerso no fundo. A polícia inspecionou o carro, mas não encontrou Jody nele. Mas uma equipe que procurava na área de vida selvagem de Cal encontrou algo, e não era bom. Sob gravetos, folhas e galhos, as equipes acharam algo que parecia um manequim. Mas como todos sabemos, nunca é um manequim. Era Jody Sanderall, de 19 anos. Testes de DNA foram feitos no carro dela, e apesar da água ter destruído e contaminado quase todo o interior, a polícia encontrou o DNA de Justin. Então, sem dúvida, o que aconteceu tanto com Jody quanto com o carro dela foi claramente obra de Justin. A polícia também analisou imagens de câmeras de segurança próximas ao estacionamento e viu Justin em seu Cadillac azul claro, apenas esperando. Então, quando Jody saiu e foi embora com seu carro, Justin a seguiu. O mais triste é que Jody conseguiu voltar para casa, mas enquanto conferia a correspondência na frente de casa, Justin a obrigou a entrar no próprio carro e saiu em alta velocidade. Acredita-se que ele a levou para a área arborizada e tirou sua vida após longo sofrimento. Depois, ele se desfez do corpo e pertences dela, jogando o carro no lago. Depois, ele foi à casa da Jody, pegou o próprio carro e foi embora. Simples assim.
Bem, Justin acabou sendo preso inicialmente por uma acusação não relacionada, mas depois também foi acusado pelo assassinato da Jodie, e sua fiança foi fixada em $1 milhão. O julgamento dele ocorreu depois, e várias ex-namoradas realmente testemunharam contra ele. Segundo essas mulheres, Justin era abusivo e agressivo com todas as ex-parceiras. Também descobriu-se que Justin espionava Jodie desde que ela era uma menina. De acordo com sua ex-namorada recente, Justin sabia quem era Jodie, porque ele ficava à espreita nas sombras e a observava de forma assustadora enquanto eles ainda eram literalmente crianças. Esse homem já tinha comportamento de stalker desde criança. Se isso não te enjoa, não sei o que mais enjoaria. O ataque contra Jodie não foi algo aleatório. Ele a espionou de propósito e depois decidiu levar as coisas adiante por algum motivo doentio e distorcido. Bem, o advogado de Justin tentou retratá-lo como mentalmente instável e que ele não percebia o que estava fazendo. Mas esse argumento logo foi deixado de lado porque ele era instável? Bom, claramente. Mas ele sabia o que estava fazendo? Claro! Justin tinha um QI razoável, estudou em escola comum e até foi à faculdade. Não era mentalmente incapaz. Na verdade, eu diria que ele sabia ocultar seus rastros, como se desfazer do carro e dos pertences de Jodie, além de escolher o melhor local para esse tipo de ataque. Ele sabia inventar uma história diante da polícia, algo que alguém mentalmente incapaz não faria. Bem, em fevereiro de 2009, Justin foi considerado culpado, mas a sentença dele foi um choque completo para todos no tribunal naquele dia. Após ser considerado culpado pelo assassinato de Jodie Sunderholm, Justin Turber foi condenado à morte. Ele ainda está preso no Centro Correcional de Eldorado, no condado de Butler, e recorreu de sua condenação várias vezes, alegando deficiência intelectual, uma deficiência que, de fato, ele não possui. Mas, de qualquer forma, em 2018, a Suprema Corte do Kansas adiou a sentença de morte de Justin, e ele atualmente está no corredor da morte, mesmo após 17 anos desde que foi condenado. A família de Jodie, assim como as famílias de outras vítimas que sofreram abuso, agressão ou ambos por parte dele, também não veem isso com bons olhos. Para contextualizar, o Kansas restabeleceu a pena de morte em abril de 1994 e desde então, incluindo Justin Turber, 9 pessoas estão no corredor da morte no Kansas, mas nenhuma delas foi executada. Atualmente, as execuções acontecem de forma aleatória, sem cronograma ou agenda. O uso de milhares de dólares dos cidadãos dos Estados Unidos, inclusive das famílias das vítimas, para manter esses criminosos vivos na prisão até a execução, é motivo de grande controvérsia e frustração. Eles cometeram crimes horríveis, destruíram famílias e sua paz, mas suas punições simplesmente não estão sendo cumpridas por um motivo ou outro. Agora, não estou aqui para defender um lado ou outro quando se trata da pena de morte, mas a verdade é que a pena foi instituída como lei. Essas pessoas foram condenadas, essas pessoas foram sentenciadas. Então, por que todo esse dinheiro está sendo desperdiçado enquanto os promotores simplesmente colocam as mãos nos bolsos e ficam de braços cruzados? De todo modo, Justin foi responsável pela morte de Jodie. Mas qual foi o motivo dele para levar as coisas tão longe? Bem, ainda não sabemos por que ele ainda está aqui e a Jodie não está mais aqui. E Justin não está falando, mas considerando que foi confirmado que ela foi abusada, acho que todos nós sabemos por que ele provavelmente tirou a vida dela. Isso foi algo que atingiu os pais de Jodie mais profundamente. Jodie sonhava em se formar na faculdade, se casar, construir uma família e muito mais. Mas tudo foi arruinado por causa dessa pessoa, se é que podemos chamá-lo assim. Esse homem já era um inseto desde criança, como mostram seus hábitos que persistiram na vida adulta. Por causa desse homem, Jodie jamais poderá realizar seus sonhos ou fazer alguém rir ou sorrir de novo. Agora a família dela só vê o tempo passar sem ela. Casos como esse nunca terminam de verdade. Mesmo quando chegar a hora de Justin e sua punição for cumprida, não haverá paz. As consequências das ações dele não serão mais suportadas por ele. Elas simplesmente serão passadas para a família de Jodie, que é forçada a viver o resto da vida sem uma das pessoas que mais amavam. A única paz que pode ser encontrada em momentos como este, se é que se pode chamar assim, é apenas a misericórdia da própria vida, e às vezes a misericórdia da vida é que ela simplesmente continua. Embora Jodie possa ter partido, todos nós vivemos mais um dia para experimentar a alegria, para experimentar a felicidade e para compartilhar esse amor, essa alegria e essa conexão com os outros. Para Jodie, já é tarde demais.
Que o caso dela sirva de lembrete para não desperdiçar seu tempo com arrependimento, negatividade ou ódio. Tenho certeza de que a família de Jodi faria tudo para ter um último momento de paz e felicidade com a filha, com a irmã. Você pode ser essa paz e felicidade para alguém. Acho que Paulo disse melhor em Romanos 12 quando falou: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, mas não retribuam o mal com o mal. Nunca se vinguem, pois está escrito: a vingança é minha. Eu retribuirei. Em momentos como este, acho que todos nós só precisamos fazer o nosso melhor para tentar viver na luz e não na sombra. Você não espera que o perigo simplesmente apareça na sua porta no meio da tarde. Mas no dia 19 de maio de 2006, foi exatamente isso que aconteceu. Uma mulher de 26 anos estava sozinha quando alguém em quem ela costumava confiar apareceu sem avisar. Pouco depois, ela deixou de atender o telefone. Horas depois, sua mãe entrou e encontrou algo que nenhum pai ou mãe deveria ver. Sem sinais de arrombamento, sem roubo, apenas um ataque brutal e direcionado. E o homem responsável, ele vinha planejando isso há anos. Alexandra Marie Duxey, conhecida por muitos como Zandra ou Zan, nasceu em Milford, Connecticut. Ela era a caçula de 3 irmãos e o bebê da família. Seus 2 irmãos mais velhos eram muito protetores e, mesmo com diferença de idade, eram muito próximos. Zandra era naturalmente simpática, brilhante, extrovertida e fazia os outros se sentirem à vontade rapidamente. Desde jovem, adorava se apresentar. Ela cantava, dançava e se apresentava para a família e amigos, sempre buscando fazer os outros sorrirem. Não era só diversão, era algo que realmente buscava. Chandra competia em concursos de dança e ela se destacava, não só porque era talentosa, mas porque dava tudo de si. Com o tempo, sua determinação cresceu. Ela conciliava empregos de meio período com sua paixão, sempre buscando ir além. Após o ensino médio, ela entrou na Albertus Magnus College, formou-se com ótimas notas e seguiu uma carreira tradicional como analista de sistemas no People's Bank, como o pai. Mas Alexandra nunca foi alguém que se limitava a um só caminho. Ela era ambiciosa e estava sempre construindo algo maior. Além da carreira, ela tirou licença de corretora de imóveis, ampliando suas opções futuras. E mesmo assim, ela nunca deixou de se apresentar. Na verdade, ela se dedicou ainda mais a isso. Ela se tornou uma dançarina profissional e, nesse caminho, descobriu que também tinha um verdadeiro talento para atuar e cantar. Quando se dedicava a algo, ela se entregava por completo, e nesse momento, sua vida estava repleta. Ela trabalhava em um banco, dava aulas de dança, viajava para Nova York para atuar, cantar, dançar e buscava se inserir mais na indústria do entretenimento com um agente. Ela estava construindo algo, um futuro que parecia estar apenas começando a tomar forma. O que mais lembravam sobre Chandra não era só sua determinação. Era o quanto ela se importava. Ela era incrivelmente generosa, alguém que sempre arranjava tempo para os outros, não importava o quão ocupada estivesse. Ela organizava eventos beneficentes, fazia voluntariado com amigos e fornecia refeições para quem precisava. Não era algo sobre o qual ela apenas falava. Era simplesmente quem ela era, e em algum momento, no meio de tudo isso, ela conheceu alguém. Enquanto trabalhava no People's Bank, Alexandra conheceu Matthew Puck, e quase imediatamente os dois se apaixonaram perdidamente um pelo outro. Matthew era atencioso, generoso, a enchia de presentes e chegou até a lhe dar um carro. Por um tempo tudo parecia bem, mas com o tempo as coisas mudaram. A vida de Chandra acelerou. Ela viajava, trabalhava, buscava oportunidades e tentava construir algo significativo para si. E aos poucos, simplesmente não havia mais espaço. O relacionamento deles começou a se desgastar e, por fim, os dois seguiram caminhos separados em janeiro de 2004. Na mesma época, os pais de Chandra também enfrentavam um divórcio. Então, em um curto espaço de tempo, muita coisa na vida dela estava mudando, mas ela lidou com isso da mesma forma que lidava com todo o resto. Ela simplesmente continuou seguindo em frente. Ela manteve o foco, continuou trabalhando e continuou construindo, acreditando que tudo o que estava à sua frente ainda estava ao seu alcance. Ela não tinha motivo para pensar o contrário, e também não tinha motivo para acreditar que alguém do passado dela ainda não tinha terminado de mexer com ela.
2 anos após terminar com Matthew, em 19 de maio de 2006, Alexandra e uma amiga tinham um dia cheio pela frente. As duas colocaram o papo em dia na academia por volta das 10 horas enquanto se exercitavam. Após 1 hora, a amiga de Alexandra foi embora, mas Alexandra ficou mais um pouco. O plano era treinar, ir para casa, tomar banho e depois trabalhar, pois ela tinha coisas importantes e alguns afazeres para resolver à noite. Às 16 horas, a amiga de Alexandra ligou para ela, mas ficou surpresa ao não ser atendida. Isso era estranho. Chandra vivia no celular, o que era necessário por seu trabalho como cantora e aspirante a atriz. Como o agente dela podia ligar a qualquer hora, Alexandra sempre mantinha o celular por perto. Então, 30 minutos depois, a mãe dela, Linda, chegou na casa da filha e imediatamente ficou em estado de alerta. Na varanda da frente estava o cachorro da Chandra. Ela deixava o cachorro sair, mas Chandra não estava em lugar algum. O carro dela também estava estacionado e com as portas destrancadas, o que era estranho. Quem conhecia Chandra sabia que ela não deixaria portas abertas nem o cachorro sozinho assim. Então algo a fez entrar na casa para investigar. O que ela encontraria seria algo muito trágico. Quando Linda entrou na casa e chamou pela filha, não obteve resposta. Ela já estava nervosa, mas algo no chão a fez literalmente pular de susto. Manchas alarmantes manchavam o chão da casa. Linda não conseguia compreender o que estava vendo. Mesmo assim, ela de algum modo continuava procurando, e em sua mente, a única explicação lógica era que talvez Chandra tivesse caído e se machucado e pudesse precisar de ajuda. Então Linda foi até o quarto de Chandra, que ficava no porão. E assim que o quarto entrou em seu campo de visão, Linda soube que seus olhos não estavam pregando peças nela. Ela viu sua filha imóvel no chão. Alexandra Duxey, de 26 anos, não pôde ser salva. Ela perdeu a vida em sua própria casa e a pessoa que a encontrou foi sua própria mãe. Esse é o tipo de pesadelo que nunca se apaga da memória. Bem, a polícia foi chamada imediatamente, porque isso não foi um simples acidente de queda. Alguém havia atacado Alexandra mortalmente e agora ela se foi para sempre. Todos os sonhos dela, suas ambições, sua vida, tudo chegou a um fim brusco e permanente. Ao chegar à cena do crime, a polícia também ficou chocada. O ataque foi direcionado. Logo de cara, as autoridades sabiam que o agressor tinha que ser alguém que sentia uma raiva e fúria puras contra Alexandra. A polícia conseguiu recuperar uma das armas do crime. E você me ouviu direito. Eles recuperaram uma das armas do crime. Várias coisas foram usadas para levar Alexandra ao seu trágico destino. Uma das armas seria um troféu conquistado por Alexandra. E naquele momento, ele estava desaparecido. É assustador pensar que o mesmo troféu com o qual Alexandra posou em fotos e que ela ganhou por sua paixão e talento seria a mesma coisa, ou pelo menos uma das coisas, usada para tirar sua vida. A polícia inspecionou o resto da casa até o banheiro e achou sinais de limpeza. O agressor tentou se livrar das evidências, mas estava com pressa e foi embora. Aliás, a porta da frente foi verificada e não tinha sinais de arrombamento. A casa parecia uma bagunça. Por exemplo, as roupas de Alexandra estavam espalhadas pelo chão, mas nada de valor foi levado. Então, um roubo foi descartado desde o início. O agressor definitivamente era alguém que ou Alexandra deixou entrar ou sabia como entrar sem ser pego. Mas então, uma equipe forense realizou alguns testes no corpo dela. Não acharam nada incriminador, só um fio de cabelo curto demais para ser da Alexandra. Fora isso, nada levava a polícia na direção certa. A polícia buscava respostas e começou interrogando amigos e familiares próximos de Alexandra. A primeira pessoa com quem falaram foi a melhor amiga de Alexandra, Nicole, que se encontrou com ela pouco antes do desaparecimento. A polícia queria informações, até mesmo a menor pista que pudesse levar à solução desse caso inexplicável. Pelo ataque a Alexandra, fica claro que era alguém que a conhecia e guardava um rancor pessoal contra ela. Em casos assim, a polícia costuma suspeitar primeiro dos parceiros românticos. Por isso, quem melhor para falar sobre a vida de Alexandra do que sua melhor amiga? Nicole relatou à polícia tudo o que sabia, mencionando Chandra, Matthew, o término amigável e que Alexandra estava saindo com um cara novo.
Seu nome era Jason, e eles se conheceram no trabalho de Alexandra e iniciaram um relacionamento. O relacionamento era relativamente novo, mas a polícia precisava entrar em contato com esse tal de Jason e descobrir onde ele estava na hora do suposto ataque e falecimento precoce de Alexandra. Então Jason foi chamado à delegacia e ele parecia muito nervoso, como qualquer um ficaria em um ambiente tenso como esse, cercado por vários policiais. Jason confirmou que falou com Alexandra no dia do ataque, perto do meio-dia. Isso aconteceu poucas horas antes de Nicole ligar para Alexandra e ela não atender. Segundo Jason, ele e Chandra conversavam normalmente até alguém tocar a campainha dela e interrompê-la. Ela se levantou e percebeu que era seu ex-namorado de 6 anos, Matthew, do lado de fora. Isso foi estranho e Jason logo entendeu que Alexandra não queria vê-lo. Ao telefone, Jason ouviu Alexandra perguntando a Matthew por que ele estava lá. Depois, ela disse a Jason que ligaria mais tarde e desligou. Naquele momento, Jason só percebeu a surpresa de Alexandra com a visita inesperada de Matthew. Para a polícia, as coisas estavam se encaixando. Nicole não foi a última pessoa a ver ou falar com Alexandra. Ela falou com Jason e Matthew apareceu em sua casa sem convite. De acordo com a história de Jason, Matthew foi a última pessoa a ver Alexandra com vida. Jason contou à polícia que tentou falar com Alexandra após o ocorrido. Ela atendeu 15 minutos depois da primeira ligação, mas só algumas horas depois, por volta das 16 horas, Jason ligou para ela novamente, e dessa vez ela não atendeu o telefone. A conversa com Jason abriu uma nova pista possível no caso dela. E agora a polícia tinha certeza de duas coisas. O ex de Alexandra a visitou e, tragicamente, o ataque aconteceu em algum momento entre 12h30 e 16h30. Então, a próxima coisa que a polícia precisava fazer era descobrir qual era o relacionamento de Alexandra com Matthew. E é seguro dizer que os policiais rapidamente descobriram que Matthew não era um homem ideal. Ele tinha antecedentes criminais que o levaram a ser preso em 1998. Durante esse tempo, Zandra continuou com Matthew e o relacionamento deles evoluiu. Amigos, familiares e até Alexandra notaram uma mudança em Matthew. Ele era muito volátil e agressivo e mudava de humor em um segundo. E num momento ele estava de um jeito e no instante seguinte estava furioso. O relacionamento deles era chamado de ioiô por todos próximos a ela. A polícia localizou Matthew, agora casado e morando com a esposa. Ele trabalhava em 2 empregos e disse à polícia que saiu mais cedo do trabalho para visitar um parente doente na época do ataque a Alexandra. A polícia informou sobre a morte de Alexandra e ele ficou confuso. A polícia não tinha nada contra ele no momento, então ele foi liberado, mas eles continuaram trabalhando na coleta de evidências. A primeira coisa que eles fizeram foi conversar com o empregador dele. Eles precisavam corroborar a versão dos fatos de Matthew, porque convenientemente ele não tinha um álibi na hora do ataque a Alexandra e quando supostamente estava visitando esse parente doente. O chefe de Matthew disse que ele saiu do trabalho bem mais cedo e os horários dele e de Matthew não coincidiam. Assim, a polícia percebeu algo estranho. Mateus provavelmente mentiu para a polícia. A mãe da Alexandra nunca gostou dele, sempre preocupada com a filha envolvida com um criminoso condenado, e não o aprovava. As mentiras de Mateus fizeram a polícia obter um mandado de busca para sua casa. E lá, eles não descobriram nada, exceto uma coisa: era um rolo de fita adesiva. Não sei se comentei, mas encontraram fragmentos de fita adesiva no corpo e rosto da Alexandra. A fita era igual à encontrada na casa do Mateus. Mas, surpreendentemente, isso não foi suficiente para a polícia prendê-lo. Eles recorreram a evidências de DNA e encontraram DNA masculino desconhecido na casa de Alexandra, mas a amostra era insuficiente para um perfil completo ou correspondência. Então, nesse ponto, a polícia estava esbarrando em um beco sem saída após o outro. Eles não confiavam em Matthew Puck, ou no que ele dizia, mas precisavam de provas concretas ou uma confissão para encerrar o caso. A polícia falou com os parentes de Matthew Puck e o irmão contou algo perturbador. Matthew Puck não era só um namorado instável, mas também ficou muito irritado quando Alexandra terminou com ele ainda na prisão. Lembra do carro que Matthew Puck deu para Alexandra? Após o término, ela não devolveu nenhum presente que recebeu dele durante o relacionamento. Isso deixou Matthew Puck muito irritado.
Agora, eu, particularmente, tenho duas observações sobre isso. Primeiro, por que dar presentes tão caros se você espera recebê-los de volta ou espera algo em troca? Você pode devolver presentes para um ex após o término. Por que não? Mas há uma forma correta de fazer isso. Também pode pedir para devolverem tudo. Você pode fazer muitas outras coisas, além de alimentar uma raiva descontrolada, que já é algo fadado ao desastre para alguém cronicamente raivoso, como Matthew Puck. Então, quando a polícia soube disso, combinado com o fato de que Alexandra já tinha seguido em frente e encontrado alguém novo, isso agora deu a Matthew Puck um motivo. Após brigar com Matthew Puck, seu irmão se apresentou e deu à polícia informações assustadoras. Veja, como você sabe, Matthew Puck já era envolvido em crimes e atitudes suspeitas, além de arrastar pessoas próximas consigo. E dessa vez, foi o irmão dele. Matthew Puck e seu irmão estavam envolvidos no tráfico de drogas e crimes relacionados. E em pouco tempo, os dois foram presos e jogados na cadeia. E foi isso. Quando eles foram soltos em 2005 e 2006, Matthew Puck mergulhou de cabeça de volta nesse mundo do crime. E dessa vez, ele entregou o próprio irmão, armando uma cilada para ele logo depois de saírem da prisão. Não sabemos ao certo o que ocorreu, mas deve ter sido grave, pois causou uma ruptura séria entre os irmãos, já que Matthew Puck basicamente destruiu a vida do irmão. Agora, o irmão de Matthew Puck decidiu se vingar e contar tudo à polícia. Isso era sobre Alexandra e a obsessão descontrolada de Matthew Puck por ela após o término. Matthew Puck aparentemente estava vigiando Alexandra após o término, e ele expressou sua vontade de machucá-la seriamente. Preciso lembrar você de que Matthew tinha esses pensamentos sombrios sobre uma mulher com quem namorou por 6 anos. Esse tempo bastava para construírem uma vida bem sólida juntos. Ambos eram muito comprometidos, mas, de repente, ele se volta contra ela do nada. As coisas escalaram rapidamente e Matthew começou a planejar algo prejudicial contra Alexandra. Segundo o irmão de Matthew, ele planejava que o ataque a Alexandra parecesse um acidente ou algo aleatório. Mas então ele descobriu algo sobre o novo namorado de Alexandra. Isso realmente despertou algo nele. Ele ficou mais agressivo e violento em seus planos, passando de fazer o ataque a Alexandra parecer um acidente para elevar ainda mais a intensidade. A polícia duvidou da história, pois questionava a credibilidade do irmão de Matthew. Mas então, eles deram sorte, o que colocou Matthew nas proximidades da casa de Alexandra durante o período em que se acredita que ela foi atacada. A polícia já havia verificado os dados das torres de celular e, a princípio, não encontrou nada incriminador. Ao conferirem novamente, descobriram que Matthew estava em Milford antes do meio-dia. Dados das torres de celular indicam que ele deixou a região por um tempo e voltou após o meio-dia. E o celular dele se conectou à mesma torre por mais de 1 hora. Isso confirmou a versão dos acontecimentos do Jason. Depois, a polícia também conversou com os vizinhos, e eles também se lembraram de ter visto um homem na frente da casa da Alexandra com um carro que combinava perfeitamente com o carro do Matheus. Agora, eu sei que pode parecer que tudo isso começou a acontecer muito rápido, mas todas essas evidências foram se acumulando ao longo do tempo e, finalmente, reunir provas suficientes para condenar Matheus levou 6 anos inteiros. Só em agosto de 2012 que Matthew foi finalmente preso pelo assassinato de sua ex-namorada, Alexandra Dux. E só para lembrar, Alexandra perdeu a vida lá em 2006. Não imagino o quanto esses 6 anos foram exaustivos e dolorosos para os entes queridos dela, principalmente para a mãe, que nunca gostou do Matthew e sempre sentiu que algo estava errado. A intuição e o pressentimento de uma mãe quase nunca estão errados, e este caso prova isso. No fim, pegar o Matthew foi fácil e a polícia quase não precisou procurar. E isso porque ele já estava na prisão. E você vai ficar chocado, ou talvez não, quando souber pelo que ele estava preso. Ele estava cumprindo pena por atacar uma mulher em 2008 com uma arma de fogo depois de tentar roubar a bolsa dela. Matthew foi acusado de homicídio em 1º grau e de invadir a casa de Alexandra. Tudo começou quando ele estava preso, e Alexandra queria terminar com ele. Ao descobrir, ele passou a ameaçá-la seriamente, enviando bilhetes perturbadores e sendo muito violento verbalmente. A situação foi tão grave que a mãe de Alexandra precisou acionar a polícia, pois sua filha ficou muito abalada com as ameaças e queria se afastar de Matthew. Após uma investigação, Matthew foi proibido de entrar em contato, procurar ou até mesmo escrever para Alexandra novamente.
Esse foi um momento de paz para Alexandra, que seguiu sua vida. Ela trabalhava no banco, construía sua carreira como cantora, atriz e dançarina e havia conhecido alguém novo. Matthew era passado e Zandra acreditava que a polícia lidou com ele e que não a incomodaria mais. Mas ela estava muito enganada. Claro, Matthew agiu com cautela e não procurou Alexandra diretamente, mas ele guardou tudo na cabeça. Ele seguia obcecado por ela, pensando em como ela o deixou, seguiu em frente e agora era feliz sem ele. Poderia ter sido pelo dinheiro e pelos presentes também, mas algo forte como raiva, ódio e ciúmes dominava os pensamentos de Matthew. Porque, se você se lembra, nada de valor foi sequer levado da casa dela após o ataque. Isso faz você pensar se Matthew foi motivado por outra coisa completamente diferente, seja para dar uma lição em Alexandra ou aquele pensamento de se eu não posso tê-la, ninguém pode. Bem, Matthew, à primeira vista, parecia bem despreocupado após ser solto da prisão depois do término com Alexandra. Ele seguiu em frente, iniciou um relacionamento, casou-se e teve um filho. Mas como todos nós sabemos nesses casos, nada é realmente como parece. Mas por trás da vida perfeitamente construída de Matthew estava a verdade, e ela era realmente sombria. Ele planejava se vingar de Alexandra, o que indica que o crime provavelmente foi premeditado. Ele não a atacou de repente ou por impulso. Foi cuidadosamente planejado, deliberado e intenso. Ele planejou tudo antes. Ele furtou do trabalho a fita silver tape especial e luvas para o ataque. Matthew pensou muito para encobrir os rastros até chegar o dia fatídico. Matthew sabia o que estava prestes a fazer, mas, tragicamente, Alexandra não fazia a menor ideia de que sua vida estava prestes a ser completamente abalada por uma reviravolta tão drástica. Ela não esperava ver Matthew na porta de casa. Embora não se saiba toda a extensão ou detalhes do ataque, acredita-se que houve uma luta após Matthew invadir a casa dela e, ao final, tirar sua vida. Alexandra tentou resistir, mas no final não conseguiu, e Matthew levou a melhor. Ele sentia ciúmes e raiva, não queria que Alexandra fosse feliz enquanto ela realizava seu sonho. Ela tinha um emprego estável, amava o que fazia e estava prestes a conquistar algo grande com um novo homem ao seu lado, e Matthew não gostava disso. Então, no julgamento em fevereiro de 2015, tudo foi exposto. A promotoria interrogou Matthew, que continuava alegando inocência, mas suas histórias logo se contradisseram e ninguém acreditou nele. Depois houve o testemunho do irmão de Matthew contra ele, e isso foi a pá de cal. Matthew contribuiu para a morte prematura de Alexandra, e tudo isso foi desnecessário e sem sentido. O júri deliberou por 3 dias, e agora era hora de ler o veredicto. Matthew Pugh foi considerado culpado de todas as acusações e foi condenado a 60 anos de prisão, recebendo mais 20 anos por invadir a casa de Alexandra. A família de Alexandra esteve presente no julgamento e na sentença, e seus depoimentos sobre o impacto do crime foram muito fortes. Eles confrontaram o assassino com coragem, destacando como suas ações mudaram suas vidas e deixaram um vazio irreparável. Eu só espero que os entes queridos de Alexandra estejam aguentando firme e estejam bem depois de todo esse tempo que passou. Não existe nada no mundo que possa te preparar para algo assim, nada. E para a própria mãe de Alexandra, descobrir que o homem sobre quem ela tentou alertar a filha foi justamente quem tirou sua vida no final. Eu nem consigo imaginar. A traição já é ruim por si só. Mas isso é outra coisa. Um Hyundai 935 cinza foi declarado cena de crime, junto com uma casa que também serve como depósito de lixo. Mas tem algo estranho nesse carro. Primeiro, a placa está errada. Ela foi trocada. Ao examinarem o carro, os detetives viram que o logotipo da Hyundai havia sido substituído por um da Toyota de papel. A polícia procurava Phoebe Bishop, de 17 anos desaparecida, e aquele carro estranho era sua única pista. Phoebe estava saindo da cidade e indo ao aeroporto para pegar um voo. Mas Phoebe nunca chegaria ao aeroporto e ela não embarcaria em seu voo. E a busca por essa mulher desaparecida já havia começado. Phoebe Bishop, mais conhecida como Phi por sua mãe, Kylie Johnson, nasceu em Queensland, Austrália. Phoebe era uma jovem animada, carismática e cheia de atitude, como diz sua mãe, Kylie, e ela meio que seguia o próprio ritmo na vida.
Phoebe adorava carros, viajar e, segundo seu namorado Levi, de 18 anos, também era apaixonada por fotografia. Levi até comprou uma câmera digital para presenteá-la quando se vissem novamente. Phoebe já tinha um histórico complicado com a família. Embora a gente não saiba realmente os detalhes, na época desse caso, ela não estava morando com os pais. Foi relatado que ela não teve uma infância estável e que ela e sua irmã, Kaylee, estavam trabalhando como faxineiras no National Disability Insurance Scheme, ou NDIS. Agora, não está confirmado se Phoebe tinha alguma deficiência ou não, mas um dos requisitos para trabalhar no NDIS é que a pessoa deve ter uma deficiência causada por uma incapacidade permanente. No fim, isso não importa. Segundo Kaylee, irmã de Phoebe, elas só procuravam lugares para morar juntas. Mas, por fim, Phoebe saiu sozinha da casa da família e passou a morar em Geneseo com 2 colegas de casa, James Wood e Tanika Bromley. Agora, quero destacar que Phoebe não conhecia Tanika e James pessoalmente. Na verdade, quem já havia trabalhado com Tanika era a mãe de Phoebe. Phoebe e seus 2 colegas, que para ela eram mais conhecidos de vista ou até estranhos, agora moravam juntos em uma casa em Geneseo. Mesmo após sair de casa, Phoebe seguia em contato constante com mãe e irmãos. Apesar de morar com 2 pessoas que mal conhecia, Phoebe tirou o melhor da situação e, em geral, não parecia incomodada com o arranjo. Mas esse sentimento mudaria rapidamente, porque um dia, em maio de 2025 do nada, Phoebe desapareceu e nunca mais foi vista. Antes de desaparecer, Phoebe planejava encontrar seu namorado em Levi, Austrália Ocidental. Phoebe gostava de viajar e queria explorar mais lugares fora da cidade rural de Gingen. Phoebe afirmou em posts nas redes sociais que Gingen era triste e que não era o lugar dela. Ela fez as malas para voar de Bundaberg a Brisbane e depois à Austrália Ocidental. Phoebe foi vista pela última vez na manhã de 15 de maio de 2025 por volta das 8h30. Imagens de segurança registraram Phoebe carregando sua bagagem na Airport Drive, em Bundaberg. Ela estava vestindo uma regata verde e uma calça de moletom cinza. Você pensaria que, estando tão perto do aeroporto, ela teria conseguido chegar. A polícia de Queensland verificou que Phoebe não fez check-in no voo para a Austrália Ocidental e não foi mais vista desde então. Phoebe, de 17 anos, foi dada como desaparecida em 18 de maio após não atender ligações nem responder mensagens da família. Os detetives imediatamente iniciaram uma investigação sobre o desaparecimento e decidiram analisar os detalhes porque, bem, nada fazia sentido. Tudo aconteceu de repente, e o local era relativamente seguro considerando tudo. Então toda essa situação era bizarra. Ela estava a caminho do aeroporto. Ela estava literalmente a poucos minutos daquele aeroporto, mas nunca chegou ao terminal. Ela não despachou a bagagem. Ela não pegou o cartão de embarque. Os investigadores revisaram todas as gravações das câmeras do aeroporto para verificar se Phoebe tinha passado despercebida, mas não encontraram nenhum sinal dela. A polícia de Queensland resolveu revisar as imagens de Phoebe na Airport Drive. E então descobriram mais detalhes. Phoebe foi vista sendo levada em um Hyundai 9935 cinza. Esse era o mesmo carro dos colegas de casa da Phoebe, então presume-se que foram eles que a levaram naquele dia. Então, decidiram visitá-los e fazer algumas perguntas de rotina. Mas quando eles chegaram naquela casa em Gengin, algo estava errado. Parecia que eles estavam em meio à imundície. Essa casa não parecia uma casa, parecia um lixão improvisado. Para falar sem rodeios, esse lugar mal era habitável, era simplesmente nojento. A frente da casa estava cheia de lixo empilhado e parecia que não era recolhido há semanas, talvez até meses. Mal sabiam os investigadores que, na verdade, o interior da casa seria muito pior e ainda mais repugnante. Algo estava errado e os detetives tinham um pressentimento muito ruim sobre tudo isso. Ao baterem na porta dessa casa repugnante, os policiais foram recebidos por James Wood, de 34 anos, e Tanika Bromley, de 33 anos, e eles foram bastante cooperativos com os detetives, pelo menos no começo. Eles informaram os investigadores por volta das 8h30 da manhã. Tanika e James tinham levado Phoebe até o aeroporto, e quando estavam a cerca de 1 quilômetro do terminal, Phoebe recebeu uma ligação de Levi, seu namorado. Segundo James e Tanika, Phoebe e Levi discutiram intensamente, deixando Phoebe extremamente abalada e nervosa.
Então o casal decidiu parar o carro por um momento e James e Tanika saíram do carro para dar um pouco de espaço para Phoebe. James e Tanika disseram que após 5 a 7 minutos voltaram ao carro e ficaram chocados ao vê-lo vazio. Phoebe e sua bagagem haviam desaparecido. Então James e Tanika presumiram que Phoebe foi ao aeroporto sozinha e embarcou no voo. Eles não se preocuparam em checar como ela estava, ligar para ela ou sequer fazer o curto trajeto até o aeroporto para ver se ela estava bem. Eles simplesmente presumiram que Phoebe tinha ido embora, então voltaram para casa. Isso pareceu tão estranho para os detetives quanto para você. Quer dizer, claro, eles não eram melhores amigos nem nada, eles eram apenas colegas de casa, mas Tanika e James deveriam deixá-la no aeroporto. Eles ao menos deveriam garantir que Phoebe chegasse ao terminal ao encontrar o carro vazio. A polícia também achou suspeito que Phoebe nunca tenha sido vista chegando ao aeroporto. Se James e Tanika dissessem a verdade, Phoebe teria sido vista pela segurança, por pessoas no aeroporto ou flagrada por câmeras com sua bagagem em um táxi. Mas ela não foi vista, o que só deixou James e Tanika ainda mais suspeitos aos olhos da polícia. Além disso, os detetives estavam revoltados e desconfiados, pois ficar naquela casa, se é que pode ser chamada assim, era impossível. Até o proprietário disse que o ar tinha gosto de sujeira. A cena dentro da casa era ainda mais horrível. Pilhas de lixo, embalagens de comida e ração de cachorro estavam espalhadas pelo chão. Parecia que a casa não era limpa desde que foi alugada há meses. Os lençóis tinham manchas amarelas e o chão estava cheio de pilhas de lixo. Os investigadores também acharam coisas perturbadoras. Correntes, fezes e brinquedos de cachorro estavam espalhados pelo chão da casa. Segundo o proprietário, James e Tanika alugaram a casa há 6 meses e a transformaram em um depósito de sujeira, o que já indica que a situação era muito ruim. Sem surpresa, Tanika foi notificada para sair após uma inspeção recente. Até o dono ficou confuso e enojado com o estado ruim da casa. Ele até perguntou como o casal conseguia viver e respirar nessa casa. Mas, quando os detetives saíram, eles avistaram o mesmo Hyundai VOT9 35 que foi visto nas imagens de segurança da Airport Drive. Mas havia um problema. A placa não era a mesma. A placa podia ser vista claramente nas imagens e era 414 EW3. Mas agora, na casa, o carro tinha um número completamente diferente e era 474 BW8. E isso era estranho. Mais perturbador e doloroso era que, antes do sumiço de Phoebe, vizinhos de James e Tanika já haviam reclamado de um forte cheiro vindo da casa. E quando a polícia veio verificar, vários cães mortos foram encontrados na propriedade. Foi concluído que esses cães morreram de causas naturais dentro da casa, o que é um absurdo. Os vizinhos reclamavam do barulho das festas e dos latidos e uivos dos cães daquela casa a qualquer hora da noite, o que os deixava em alerta o tempo todo. Descobriu-se que Tanika e James namoravam, mas a ex de James afirmou que ele disse a ela que ele e Tanika haviam terminado e só moravam juntos. Toda essa situação só fica mais confusa a cada segundo. Para deixar tudo ainda mais estranho, James também tinha um ônibus grande estacionado em frente à casa. Ele tentava vender o ônibus, mas, segundo a ex de James, naquele momento morava nele, não na casa. E dá pra culpar ele? Uma casa dessas não é segura pra morar. Os vizinhos viam Phoebe entrar e sair, mas não sabiam que ela morava com James e Tanika. Acho que, como nunca viram nenhum dos dois entrando ou saindo, presumiram que Phoebe morava sozinha naquela bagunça. Então, neste momento, mesmo que as coisas parecessem estranhas, a polícia realmente não tinha nenhuma outra evidência ou qualquer coisa incriminadora para responsabilizar James e Tanika pelo desaparecimento de Phoebe. E assim o casal foi liberado, e a investigação continuou. Em 23 de maio, 8 dias após o início das buscas por Phoebe, os detetives vasculharam diversas áreas e, por algum motivo, focaram no Parque Nacional Goodnight Scrub. Foram os registros telefônicos de Phoebe que os levaram lá. Eles checaram o histórico do telefone de Phoebe, e embora Levi tenha ligado para ela na manhã do voo à Austrália Ocidental, depois que Phoebe sumiu, descobriram que o aparelho foi desligado manualmente. Investigadores enviaram policiais especializados e uma equipe de mergulho ao Parque Nacional Goodnight Scrub para buscas em terra e água. Após horas e horas de buscas, a polícia conseguiu encontrar várias evidências que provaram que esse parque era, pelo que parecia, o local de um crime horrível.
Diversas coletas foram feitas aqui e as evidências enviadas para testes forenses para garantir, mas desde o início era claro que algo sombrio aconteceu. Enquanto esperavam os testes forenses, os detetives chegaram a uma conclusão interessante. A polícia de Queensland tinha certeza que parte das evidências no Parque Nacional Goodnight Scrub foi movida antes da chegada dos detetives. E isso era realmente bizarro. Eles também vasculharam as vastas áreas com cães farejadores de cadáveres na esperança de encontrar qualquer coisa de valor que lhes desse alguma pista sobre para onde Phoebe poderia ter ido. Bem, não demorou muito para que eles encontrassem algo que certamente daria um impulso ao caso, mas não era o que eles esperavam. Durante as buscas no Parque Nacional, James e Tanika tiveram problemas com a lei. Além de lixo, resíduos sujos e comida imprópria, havia outras coisas na casa deles em Guinnigan. Os investigadores conseguiram encontrar armas de fogo e munição na casa, assim como no Hyundai Nax 35. Então, James e Tanika acabaram sendo presos, mas foram liberados sob fiança. Nesse período, a busca no Parque Nacional se ampliou para os arredores e em 6 de junho, os detetives encontraram algo. Mas não seria nada agradável. Veja, em uma estrada secundária cercada por mata densa perto do Parque Nacional Goodnight Scrub, a polícia descobriu restos humanos. Parecia que os restos tinham sido jogados ali sem nenhuma preocupação, e nenhum esforço foi feito para esconder o corpo. Nem sequer foi enterrado. Quando os detetives enviaram os restos para testes de DNA, o resultado em 17 de junho chocou a todos. Os restos foram identificados como de Phoebe Bishop, 17 anos desaparecida há menos de um mês. Os investigadores já suspeitavam que os restos fossem de Phoebe, mas ninguém estava preparado para a confirmação. Foi um momento devastador para detetives e família de Phoebe. Como o caso está em andamento, a causa da morte de Phoebe ainda não foi divulgada. Mas, sendo sincero, isso realmente importa? Eu sei que todos nós temos uma curiosidade mórbida sobre esse tipo de coisa, mas lembre-se, essa era uma garota de 17 anos que foi tirada de sua família, de seus amigos e de todos que a amavam. A vida dela foi arrancada deste mundo sem motivo algum, e isso é o que importa. Bem, a polícia já sabia que havia algo suspeito e declarou a casa bagunçada e nojenta, assim como o Hyundai 9935 como cenas de crime. Agora que encontraram o corpo de Phoebe, o caso ficou ainda mais sombrio. Já não era mais uma busca para encontrar Phoebe ilesa. Agora restava encontrar os assassinos de Phoebe. E a polícia, assim como o público em geral, apostou nos colegas de casa muito suspeitos, James Wood e Tanika Bromley. O mais interessante desse caso é que os suspeitos do desaparecimento de Phoebe foram presos antes mesmo de encontrarem seu corpo. Tanika e James foram presos na manhã de 5 de junho, um dia antes de acharem os restos mortais de Phoebe. Tanika foi presa primeiro, depois James foi detido. Os detetives também divulgaram imagens da câmera corporal do momento em que James foi preso. Ele estava usando uma calça de moletom e uma camisa, e os detetives foram vistos dizendo a James, sem demonstrar emoção, que ele estava sendo preso pelo homicídio de Phoebe Bishop. Tanika e James foram acusados de homicídio e 2 acusações por interferir no cadáver. Após a prisão, o caso foi ao tribunal, mas o casal não compareceu por motivos desconhecidos. Acredito que evitaram as consequências de seus atos, mas não temos certeza. Eles provavelmente irão para a prisão, e ao não comparecerem, isso praticamente selou a culpa deles, pelo menos para mim. Como o caso ainda está em andamento, a polícia está sendo discreta com as informações. Mas isso não quer dizer que ficamos totalmente no escuro. Na audiência mais recente, surgiram mais informações sobre como Phoebe foi atacada. A polícia acredita que Phoebe foi atacada no mesmo Hyundai 9935, logo depois que ela foi vista na Airport Drive em 15 de maio. Embora não esteja claro o que ocorreu com ela, detetives afirmam que o corpo de Phoebe foi movido 2 vezes após o crime. Primeiro, após ela ser assassinada, e depois, 2 dias depois, quando foi achada na estrada perto do Parque Nacional Goodnight Scrub. A polícia também possui provas de que o telefone de Phoebe estava carregado e online na manhã anterior ao ataque. Mas depois, ele foi desligado manualmente e nunca mais foi ligado, sugerindo que o telefone dela provavelmente foi tirado dela antes ou durante o ataque. Mas tem mais uma coisa. Lembra do carro Hyundai com a placa trocada? Bem, descobrimos que a placa não foi a única coisa que foi trocada.
O logo da Hyundai na traseira foi substituído pelo da Toyota. Não falo de uma mudança profissional como um emblema diferente. Essa parte foi engraçada porque James e Tanika acharam que tinham enganado a polícia. O logotipo da Toyota foi rabiscado em um papel e colado onde ficava o da Hyundai na traseira do carro. Parecia obra de uma criança de pré-escola. E as placas do carro também não foram trocadas, ao menos não literalmente. Tanika e James não solicitaram uma troca legítima de placa, nem roubaram uma. O veículo ainda estava registrado com 414EW3, mas o casal, na verdade, usou fita isolante e tinta preta para transformar o 1, o E e o 3 em 7, B e 8. Agora, eu não sei se esses dois estavam enfrentando problemas de saúde mental ou se eles eram realmente tão ruins assim para cometer um crime, mas isso é quase inacreditável. Quantos malabarismos mentais esse casal teve que fazer para chegar a essa ideia? Era o plano mestre deles para despistar os detetives ou a investigação, mas claramente não funcionou. Ninguém duvida que Tanika e James provavelmente são os responsáveis pelo assassinato de Phoebe. Mas a principal pergunta é, por quê? Bem, James chegou a falar com o Daily Mail e afirmou que Phoebe tinha o hábito de explodir de raiva e chegou até a quebrar a televisão deles em um certo momento. Durante essa entrevista, dava para ver claramente que esse homem tinha um ressentimento sério em relação a Phoebe. Mas lembre-se, essas são palavras de um homem claramente interessante e possivelmente assassino. Portanto, veja tudo isso com ceticismo. A história da TV pode ser inventada e ele pode estar mentindo. Lembre-se que James e Tanika têm a casa em condições nojentas e animais mortos por toda a propriedade. São eles que possuem inexplicavelmente armas de fogo e munição. Eles também são completos desconhecidos de Phoebe. De qualquer forma, é quase certo que os colegas de casa se envolveram no assassinato dela. A polícia disse ter evidências de que o corpo de Phoebe foi movido 2 vezes e alega ter evidências de que foram James e Tanika que o moveram. Quando você acrescenta o fato de que o carro de James e Tanika foi disfarçado de forma improvisada depois que eles foram vistos nas câmeras de segurança, sabe, aquela coisa de logo de papel e fita isolante na placa, bem, acho que todos nós sabemos o que aconteceu aqui e quem é o responsável. Alegaram que o casal, ou ao menos um deles, provavelmente maltratou Phoebe, pois várias testemunhas a viram entrando em uma loja local, alguns dias antes de seu desaparecimento e assassinato. Ela parecia fraca e faminta, como se tivesse sido mantida contra a vontade. O curioso dessas acusações é que, se Phoebe tivesse sido mantida contra a vontade, ela vinha falando com o namorado nos dias que antecederam sua morte, então por que não teria contado a ele? Minha única suposição é que, se isso realmente aconteceu, talvez ela estivesse com tanto medo dessas pessoas. Tudo isso pressupõe que os depoimentos das testemunhas oculares sejam realmente precisos. Mas também, toda a situação entre Phoebe e a família dela é meio complicada. Quero dizer, por que uma garota de 17 anos estava morando com praticamente estranhos? Foi relatado que Phoebe teve uma infância complicada, no sentido de que ela nunca teve uma figura paterna estável. A família dela estava sempre se mudando, e ela não ficava muito tempo em uma escola por causa dessas mudanças. Por que ela não morava com a mãe ou outro parente? Toda essa situação é simplesmente bizarra, e não sei por que ninguém se preocupou em esclarecer isso. Parece estranho pra mim, mas talvez eu esteja apenas pensando demais sobre isso. Pode ser simples. Ela não se dá bem com a mãe e aos 17 anos queria tentar algo novo. As redes sociais de Phoebe também refletiam o momento difícil que ela vivia. O último vídeo da Phoebe no TikTok era sobre ter uma conversa com seu eu mais jovem. Ela citou o pai e disse que, ao morrer, quer que ele ajude a baixar o caixão para decepcioná-la uma última vez. Agora, eu entendo que isso provavelmente era algum tipo de humor negro, mas havia claramente uma certa verdade na dor dessas palavras. Claro, não podemos saber exatamente o que a Phoebe sentia naquele momento, mas ela claramente estava triste e para baixo. A mãe da Phoebe, Kylie, ficou muito abalada após o desaparecimento da filha e só queria respostas. Ela estava ativa nas redes sociais e em emissoras de notícias, implorando por qualquer atualização sobre o caso da Phoebe. Então, é realmente difícil dizer o que estava acontecendo na vida pessoal da Phoebe que a levou a sair de casa e morar com estranhos em um verdadeiro lixão. Além disso, discutiu-se a saúde mental da Phoebe na época do desaparecimento.
Mesmo que a tia da Phoebe, Cass Johnson, tenha questionado o estado mental da Phoebe e seu trabalho no NDIS, a mãe da Phoebe, Kylie, negou abertamente todas as alegações sobre a saúde mental da filha e acusou sua própria irmã afastada de criar um circo ao fazer comentários sem provas ou evidências. Ela fez uma longa digressão sobre como a irmã só queria causar confusão e criar um drama inexistente. Pessoalmente, eu realmente não consigo entender direito isso, mas parece dolorosamente óbvio que a vida da Phoebe em casa provavelmente não era agradável. E só esse trecho já coloca em perspectiva, talvez, o motivo pelo qual ela queria sair de casa e começar sozinha, mesmo que fosse com alguns colegas de quarto bem estranhos, mas talvez fosse tudo o que ela podia pagar. O importante é que a Phoebe tenha justiça, e é isso que todos querem, conhecendo-a ou não. No dia 30 de junho de 2025, ocorreu o funeral da Phoebe, com sepultamento em Bundaberg. Foi um funeral privado e amigos e familiares se reuniram para se despedir pela última vez. Apesar da dificuldade, os entes queridos de Phoebe usaram roupas coloridas na cerimônia, pois acreditam que era isso que ela gostaria. Ela amava tudo que era vibrante e colorido, e ela realmente só queria ser feliz. Ela era alegre, adorava cantar, dançar e abraçar, e seus entes queridos queriam lembrá-la assim. Eu realmente espero que o caso da Phoebe chegue a uma conclusão em breve. Espero que já no próximo mês, conforme o momento desta gravação. Vamos ter que esperar para ver como as coisas vão acabar se resolvendo, mas a próxima audiência no tribunal está marcada para agosto. Se houver alguma atualização importante, vou fazer o possível para avisar aqui e postar nos comentários, mas só espero que as respostas apareçam, que os responsáveis sejam punidos e que a família enlutada consiga, enfim, algum encerramento sobre por que e como tiraram a vida da filha deles. Na noite antes do Halloween, em Midland, Michigan, uma jovem mãe desapareceu de sua casa sem deixar rastros. O carro dela seguia do lado de fora e sua bolsa e suas chaves estavam exatamente onde ela as havia deixado. E seu filho de 3 anos também sumiu, deixado aos cuidados de alguém em quem não se devia confiar. O que era um desaparecimento logo revelou algo mais sombrio, expondo segredos ocultos pela fé, autoridade e um sorriso amistoso. Hoje, vamos mergulhar na arrepiante caso real de crime de Rebecca Gay, um caso que prova que os monstros não estão à espreita na floresta, eles estão escondidos bem diante dos nossos olhos. Midland, Michigan, era onde Rebecca Jane Gay morava. Ela vinha de uma família grande, com 3 irmãos, e desde jovem era muito carinhosa e de alma bonita. Rebecca amava animais e por isso entrou para a equipe de equitação da Bullock Creek High School. Ela se sentia em casa montando cavalos. Era natural para ela e Rebecca não parecia ter maldade no coração. Quando não montava cavalos, participava de arrecadações na escola e vizinhança para ajudar outros. No geral, Rebecca era uma garota doce, gentil e determinada que só queria tornar o mundo um lugar melhor. Quando Rebecca cresceu, quis atuar na indústria da beleza e por isso estudou cosmetologia na In-Session School of Cosmetology. E as coisas estavam indo conforme o planejado na vida dela, mas durante esse período, Rebecca recebeu uma notícia. Ela teve um relacionamento com um homem cujo nome nem sabemos e acabou engravidando. Para colocar as coisas em perspectiva, Rebecca tinha 21 anos na época em que deu à luz seu bebê, um menino que ela chamou de Conway. Isso foi em 2009, aliás. Apesar de não ser uma mudança inesperada na vida de Rebecca, ela estava preparada. Rebecca se apaixonou por seu menininho e ser mãe também foi algo bastante natural para ela. Claro, ela era jovem, mas tinha o apoio da família, e Conway era criado tanto por Rebecca quanto pelo pai dele, mas em algum momento os dois terminaram o relacionamento. Mas eles estavam fazendo as coisas funcionarem da melhor forma possível, considerando que estavam vivendo vidas completamente separadas. Rebecca também era religiosa. Ela era uma cristã devota que fazia suas orações antes de dormir, frequentava a igreja sempre que podia e tudo mais. Ela cometeu erros, mas estava fazendo o possível para voltar a dedicar sua vida a Deus, especialmente agora com um bebê que dependia dela. Rebecca e Conway não eram apenas mãe e filho, eles eram melhores amigos. Os dois amavam o mesmo feriado, o Halloween, e Rebecca fazia tudo o que podia para sustentar Conway, que era basicamente o mundo inteiro dela. Durante esse período, Rebecca trabalhava como cabeleireira em um salão de beleza local. Ela conseguiu um emprego na Goodwill, em Mount Pleasant, e foi promovida a gerente.
Ela precisou deixar o trabalho de cabeleireira, mas Rebecca não ficou triste. Ela ganhou dinheiro suficiente para conseguir um lugar para morar, e era um trailer no parque de trailers do Vale de Broomfield, a cerca de 16 quilômetros do trabalho dela em Mount Pleasant. Era uma vida humilde, exatamente o que Rebecca queria, um lar seguro com sua pequena família. No meio de tudo isso, Rebecca também encontrou alguém especial, e era um homem chamado Aaron. Aaron, por tudo o que diziam, parecia ser um cara maravilhoso que aceitou Rebecca e Conway de braços abertos. Então, Rebecca estava vivendo a vida que sempre quis. Ela tinha seu próprio lugar e sua pequena família preciosa. Ela tinha um namorado incrível que amava tanto ela quanto seu filho. Também trabalhava em um lugar onde todos a adoravam. E para melhorar, o Halloween se aproximava e Rebecca estava tão animada quanto uma criança pronta para pedir doces. Segundo Rebecca, sua vida não poderia estar melhor, pois vivia praticamente seu sonho. Mas como todos sabemos, sonhos podem rapidamente se transformar em pesadelos. Rebecca e sua família guardavam lembranças de todos os dias das bruxas, pois eram animados, divertidos e cheios de doces. Mas dessa vez, o Halloween de 2012 se tornaria uma lembrança dolorosa para a família gay, porque seria um lembrete permanente de como eles perderam Rebecca. Era 30 de outubro de 2012 e Rebecca estava totalmente no clima assustador. Ela enfeitou a casa inteira para o Halloween e Conway, a cara da Rebecca, pulava animado com sua atividade favorita, brincar de doces ou travessuras. O plano para o dia 31 de outubro era basicamente esse. Rebecca trabalharia de manhã e, ao sair, iria para casa, vestir Conway com a fantasia de Halloween e levá-lo à casa do pai para brincar de doces ou travessuras. Depois, ela relaxaria em casa à noite, provavelmente vendo filmes de terror. Mas, tragicamente, Rebecca nem chegou a ir trabalhar no dia 31 de outubro. Agora, algo importante sobre Rebecca. Ela era uma funcionária dedicada e pontual, afinal, gerente. Chegar atrasada não causaria boa impressão nos outros funcionários. Foi muito estranho para os funcionários da Goodwill não verem Rebecca no trabalho. Ela não tinha dito nada a eles sobre tirar um dia de folga ou ter uma emergência. A ausência de Rebecca incomodou tanto seus colegas de trabalho que eles entraram em contato com Erin. Alguns colegas de trabalho chegaram a ir à casa dela, no Broomfield Valley Trailer Park. Eles estavam preocupados que Rebecca precisasse de ajuda e não conseguisse entrar em contato com ninguém. Quando o grupo chegou ao trailer, tinha mais perguntas do que antes. O carro da Rebecca ainda estava na frente. Ela não saiu de casa e estava tudo muito silencioso. Os colegas pensaram que Rebecca estava muito doente e precisava de atendimento médico imediato. Mas quando finalmente conseguiram entrar na casa, se depararam com ainda mais surpresas. Os pertences de Rebecca, como bolsa, chaves e carteira, permaneciam na mesa perto da porta. Mas não havia sinal de Rebecca ou Conway. Para onde eles poderiam ter ido sem o carro e os pertences dela? Bem, o primeiro pensamento que veio à mente de todos foi que talvez Rebecca tivesse ido até a casa do pai de Conway para deixá-lo lá. Mas como? O carro dela estava literalmente bem ali. Cheia de dúvidas, a família Gay acionou a polícia e registrou o desaparecimento de Rebecca Gay, 24 anos, e seu filho Conway, de 3 anos. A polícia não procurou Rebecca de imediato, preferindo esperar para ver se ela apareceria. Após 20 horas, a polícia passou a levar o desaparecimento de Rebecca mais a sério. Enquanto isso, alguém achou Conway. Felizmente, ele estava ileso e, na verdade, estava na casa do pai dele. Mas como ele chegou lá? Bem, na verdade, foi um homem chamado John que deixou Conway na casa do pai dele para o Halloween. Você deve estar se perguntando, quem é John? Ele não era estranho para Rebecca ou sua família, era o futuro padrasto dela. Veja, John White estava noivo da mãe da Rebecca, Sally Gay. Os pais de Rebecca eram divorciados há anos e Sally iniciou um relacionamento com John White, um pregador respeitado na comunidade. João também era muito próximo da Rebecca e do Conway. Ele cuidava do Conway várias vezes e, na verdade, ele foi o motorista do Conway no Halloween. Ele devia deixar o Conway fantasiado na casa do pai para o doces ou travessuras. Todos ficaram aliviados ao encontrá-lo ileso. Mas ainda não havia sinal da Rebecca. Para onde ela poderia ter ido? Rebecca não simplesmente largaria tudo e deixaria o filho para trás. Ela o amava mais do que tudo. Ela não o abandonaria assim. Então a polícia tinha muito trabalho pela frente, mas eles estavam apenas começando.
A polícia resolveu ouvir vizinhos, transeuntes e pessoas próximas de Rebecca. Eles buscavam qualquer pista para respostas e esperavam encontrá-la a tempo, mas não havia nada. Eles também decidiram conversar com João, mas até mesmo ele foi um beco sem saída. Acreditava-se que ele tinha sido a última pessoa a estar na casa de Rebecca, mas ele não era exatamente um suspeito, por assim dizer. A polícia só queria extrair qualquer detalhe ou coisa estranha que João pudesse ter visto enquanto estava na casa de Rebecca. Mas, de acordo com João, ele na verdade não viu Rebecca quando foi buscar Conway. Esse detalhe não foi explicado publicamente. Isso quer dizer que Conway ficou sozinho em casa ou só que João não a viu pessoalmente? Mas talvez ele tenha chamado por ela em outro cômodo ou algo assim. Nós simplesmente não sabemos. A polícia interrogou o atual namorado de Rebecca, Aaron, e o ex-namorado dela, pai de Conway, mas ambos foram liberados de suspeitas. Nada indicava que Aaron ou o pai de Conway tivessem relação nefasta com o sumiço de Rebecca. John, pregador como mencionei, orou pela segurança de Rebecca e pelo retorno tranquilo dela, junto com os 14 membros da congregação da igreja deles. Sally também estava tomada de preocupação e ansiedade por sua filha. Já fazia um tempo extraordinariamente longo desde que Rebecca havia desaparecido. Mesmo que estivesse fora cuidando de algo ou aliviando o estresse de ser mãe solteira, certamente já teria voltado para casa em segurança. É fácil imaginar como o pequeno Conway, de 3 anos, se sentia. Ele precisa da mãe o tempo todo nessa idade, mas ela não está por perto. Eu nem consigo imaginar o que passava pela cabecinha dele. Mas a esperança era pouca. E as chances não pareciam boas. A polícia ainda estava interrogando todas as pessoas que conheciam e eram próximas de Rebecca, mas simplesmente não conseguiam se livrar de uma sensação muito estranha. Eles sabiam que o culpado estava por aí e sentiam sua presença na comunidade. E não parecia que alguém de fora tinha levado Rebecca. Então, vamos dizer que as suspeitas deles aumentaram ainda mais quando alguém começou a mudar sua história. Você consegue adivinhar quem? Bem, foi o pregador da igreja, o pregador de fazer o bem e rejeitar o mal, John White. A polícia notou algo estranho quando ele não conseguia manter a mesma versão. Se você se lembra, da primeira vez que a polícia perguntou a ele sobre Rebecca e se ele a viu ou não, John foi categórico ao dizer que não viu Rebecca quando veio buscar Conway. Mas agora ele estava dizendo que viu Rebecca em casa, mas não sabia o que tinha acontecido com ela depois, porque saiu com Conway, e foi isso. A polícia observou o carro de Rebecca e notou que o banco do motorista estava muito recuado, distante demais para alguém do tamanho dela, parecendo ajustado para alguém da altura de João. Foi coincidência ou algo mais? Bem, isso era só o começo, pois a polícia investigou ainda mais a vida de João antes de sua mudança para Midland, Michigan. E vamos dizer que não era nada bonito. Na verdade, era algo bem sombrio e perverso. O pastor, que parecia impecável e pregava sobre luz e tudo que era sagrado, era exatamente o oposto. Ele escondia algo muito sombrio e profano das pessoas com quem convivia. E logo tudo viria à tona. Sabemos pouco sobre a infância de João, mas seu lado sombrio surgia quando ele não controlava os impulsos. Ele tinha uma forte aversão por mulheres e uma obsessão por, bem, pessoas que já não estão mais vivas. Algo interessante para qualquer um se fascinar, mas um pregador? Isso é estranho. De qualquer forma, logo se saberia que, na faixa dos 20 anos, João foi preso por tentar assassinar uma garota de 17 anos chamada Teresa. Ele atraiu Teresa para o porão de sua casa e a agrediu, fazendo comentários depreciativos sobre mulheres. Felizmente e quase milagrosamente, Teresa sobreviveu ao ataque e foi direto à polícia, e João foi preso. Mas ele só passou 2 anos na prisão antes de ser solto em 1983, 2 anos por tentativa de assassinato. Mas piora, Teresa já estava traumatizada e o que menos precisava era que seu agressor retornasse. Mas foi exatamente o que ocorreu. Um dia, Teresa estava em uma loja quando alguém a chamou pelo nome por trás. Ela se virou e ficou cara a cara com a última pessoa no mundo que ela queria ver de novo, John White. Ele sorria para Teresa e não consigo imaginar o horror que ela sentiu naquele momento.
Felizmente, nada ocorreu além desse encontro perturbador. Parecia que John só queria mostrar a Teresa que podia surgir quando ela menos esperasse. Felizmente, isso nunca mais aconteceu e ele a deixou em paz. Depois, John seguiu sua vida, enterrou o passado, casou-se e teve filhos. Mas logo seus impulsos sombrios retornaram e ele buscou outra vítima. Desta vez, seria Vicky Sue, de 26 anos. Ela trabalhava com John e os dois tinham um caso, pois John era casado e esperava o terceiro filho. Em julho de 1994, Vicky desapareceu tragicamente, e semanas depois, seus restos foram achados em uma área remota de Comstock Township, Michigan. Todos suspeitaram de John, pois Vicky foi vista pela última vez em 11 de julho, às 3h, entrando na caminhonete de John. Ele foi a última pessoa a vê-la viva. Além disso, John dificultou o interrogatório e não colaborou, o que aumentou as suspeitas da polícia. Ele se recusou a fazer o teste do polígrafo e a ajudar na investigação. A polícia encontrou evidências de DNA no carro de John, mas, de alguma forma, isso foi considerado uma evidência limitada, o que deixou o Estado sem escolha a não ser oferecer um acordo judicial para John. Por fim, John foi considerado culpado e condenado a 8 a 15 anos de prisão pelo assassinato de Vicky, o que é insano. Mas ele não tinha terminado. Durante seu tempo na prisão pelo assassinato de Vicky, ele confidenciou algo realmente perturbador a um psicólogo da prisão. Veja, John admitiu que gostava de tirar a vida de mulheres. Só isso já é perverso o bastante. Mas ele continuou dizendo que romantizava essas mulheres depois que elas perdiam a vida. Isso foi uma grande revelação para o psicólogo, mas essa informação parece nunca ter sido relatada à polícia. Acredito que essa informação não pôde ser relatada devido a alguma lei de confidencialidade, mas não tenho certeza, pois isso ocorreu no final dos anos 90 ou início dos anos 2000. A maioria dessas leis só passou a valer anos depois, mas seu palpite é tão bom quanto o meu. Após tudo resolvido, o segredo de John ficou seguro com seu psicólogo. E mais tarde, em 2007, John foi libertado, após cumprir apenas 12 anos, por tirar a vida de Vicky. Após ser libertado, John se mudou para Midland, Michigan, para recomeçar. Mais precisamente no condado de Isabela. Ninguém conhecia seu passado criminal lá. Era como se ele tivesse renascido. E falando em renascimento, John decidiu que, após sua libertação, dedicaria sua vida a Deus. Agora, por motivos óbvios, essa é uma ótima decisão, mas as coisas não seriam tão simples. João liderava a Christ Community Fellowship Church em Mount Pleasant e comprou um trailer no Parque do Vale, Bromfield. Se o nome do parque soa familiar, é porque é a mesma comunidade onde Rebecca morava. Além disso, uma reviravolta estranha fez com que João começasse a namorar a mãe da Rebecca, Sally, e até ficasse noivo dela em 2012, pouco antes de Rebecca desaparecer. Agora, toda a família da Sally via João como figura paterna, até a Rebecca. Agora, Rebecca e João eram bem próximos e, como eu mencionei no começo, ele ajudava a Rebecca cuidando do Conway, levando e buscando ele na casa do pai. Para Rebecca, ela finalmente estava feliz por ter algum tipo de figura paterna estável em sua vida, mesmo já estando na casa dos 20 anos. Ela só estava feliz em ver sua mãe contente e ver sua família se sentindo, bem, como uma família de novo. Mas durante todo esse tempo, o pequeno segredo sombrio de João ainda estava guardado com segurança naquele arquivo do seu ex-psicólogo. Se voltarmos para a época do caso, no Halloween de 2012, a polícia estava no encalço de João. Ele já foi pego mudando sua versão sobre a última vez que viu Rebecca. Ele disse primeiro que não viu Rebecca naquela manhã, mas agora afirma que viu. Após investigações, a polícia descobriu detalhes assustadores do passado de João, como acusações de assassinato e o suposto stalking da primeira vítima. Considerando tudo isso, agora eles têm certeza de que João estava por trás do desaparecimento de Rebecca. Os investigadores tentaram discretamente fazer João revelar o paradeiro de Rebecca. Diante do histórico de João, o temido pela polícia começava a se concretizar. As chances de encontrar Rebecca viva eram mínimas. Eles sabiam que se ela esteve sozinha com João no dia anterior ao desaparecimento, o desfecho não seria bom. A polícia tinha certeza de que João havia feito algo terrível com Rebecca e que ela não estava mais viva, o que é algo devastador de se aceitar.
Na sala de interrogatório, acredite ou não, João facilitou o trabalho dos investigadores. Não foi preciso muita pressão, e de fato, João simplesmente confessou. Ele confessou ter assassinado Rebecca Gay. Quero começar dizendo que essa é a versão dos fatos do João, e ele não é exatamente alguém que se possa chamar de exemplo de honestidade. É difícil saber o que ocorreu naquela noite fatídica. As únicas pessoas que realmente sabem o que aconteceu são Rebecca, que está desaparecida no momento, e João, que é um mentiroso experiente e está longe de ser confiável. Segundo João relatou aos investigadores, isso ocorreu na noite de 30 de outubro, poucas horas antes do feriado favorito de Rebecca. Na noite de 30 de outubro, enquanto muitos assistiam filmes de Halloween, João bebia muito e via conteúdos adultos perturbadores que refletiam seus desejos distorcidos. Após terminar a cerveja, ele sentiu vontade de realizar suas fantasias sombrias. E ele escolheu Rebecca como sua vítima. Ela era a vítima perfeita para ele. Estava sozinha em casa. Ela confiava totalmente nele e o admirava. Então, ele entrou no trailer de Rebecca tarde da noite e, sem perder tempo, nocauteou Rebecca com um objeto pesado. Lembre-se de que Conway está literalmente dormindo no mesmo trailer, a menos de 2 metros de distância. Mas, sem se importar com isso, John então tirou a vida de Rebecca. Agora, John disse que não lembrava se fez algo com ela depois do ocorrido. Mas você realmente acha que John se incriminaria ao revelar os detalhes mais perturbadores e violentos do crime? Pelo histórico dele, eu não acredito. Então, o que realmente aconteceu com Rebecca, o mundo nunca saberá. Mas talvez seja melhor assim. Após terminar, ele eliminou todas as evidências e o corpo a apenas 1 milha da casa dela, numa área arborizada e vala rasa. John voltou ao trailer de Rebecca e passou a noite lá, enquanto Conway dormia em seu quarto. Conway nem sabia que sua mãe estava lutando por sua vida a poucos pés de distância e que o agressor ainda estava dentro do trailer. Na manhã seguinte, John acordou Conway, vestiu nele a fantasia de Halloween com as próprias mãos, as mesmas mãos que tiraram a vida de sua mãe poucas horas antes, e o levou para a casa do pai como se nada tivesse acontecido. É simplesmente inacreditável. Após a confissão do assassino, a polícia enviou uma equipe ao local indicado por John, onde rapidamente encontraram o corpo de Rebecca. Rebecca Gay foi morta por alguém que era como um pai para ela. Mas na verdade, ele era um lobo em pele de cordeiro. John White, de 55 anos, foi preso e acusado de assassinato em 1º grau de Rebecca Gay. Quando todos, até Sally, souberam que um pregador havia sido preso por assassinato, não conseguiam acreditar. Eles não acreditavam que permitiram que alguém tão depravado fizesse parte da igreja deles ou até a liderasse, e eles o respeitavam. Sally ficou horrorizada ao saber que seu noivo foi quem levou sua própria filha ao fim prematuro, o mesmo noivo que era praticamente da família. Ele traiu todos eles da pior maneira possível. Embora John tenha sido acusado de homicídio em 1º grau, fez um acordo com a promotoria. Não sei como ele fez isso, mas acabou confessando o homicídio em 2º grau e pegou de 29 a 60 anos de prisão, o que não se compara ao prejuízo causado à família Gay. A família Gay concordou, pois era melhor do que enfrentar o doloroso julgamento e reviver os horrores dos últimos momentos de Rebecca. No final, John foi condenado a um máximo de 85 anos de prisão pelo assassinato de Rebecca Gay. John manteve-se estoico ao ouvir a sentença, enquanto os entes queridos de Rebecca na sala do tribunal não conseguiram se conter. Eles ficaram arrasados, tristes e inconsoláveis com as ações de um homem que acolheram como se fosse da família. Essa sentença trouxe certo alívio, pois tanto a promotoria quanto o público acreditavam que John dificilmente sairia da prisão, especialmente devido à sua idade. Todos ficaram aliviados e satisfeitos ao saber que John passaria seus últimos dias na prisão, refletindo sobre o que fez. Mas infelizmente, essa satisfação também foi tirada da família Gay. Porque, em 8 de agosto de 2013, com menos de 5 meses de sua sentença de 85 anos de prisão, John White foi encontrado sem vida em sua cela. Ele escolheu o caminho mais fácil. Ele tirou o último resquício de satisfação e qualquer senso de justiça e paz da família de Rebecca mais uma vez.
quando a família de Rebeca soube dessa notícia, eles ficaram de coração partido. Mas, assim como Rebeca, que era tão positiva e altruísta, eles ficaram aliviados por saber que John não machucaria mais ninguém. O caso de Rebeca foi muito trágico. Ela era uma jovem que confiava nas pessoas, que só queria ter um Halloween divertido e tranquilo com sua família e seu filho Conway. Mas sua vida foi interrompida de forma trágica, e justamente em seu feriado favorito. Não falha nunca. Quando eu falo de casos assim, as pessoas sempre querem apontar a igreja como sendo o problema. Como as pessoas chegam a esse tipo de mentalidade, eu ainda não entendo, porque a igreja nunca é o problema. Na verdade, ela é a solução. Notícia urgente: a igreja não é para santos, mas para pecadores. Todos somos pecadores de algum modo, cometemos erros e fazemos escolhas ruins. Somos chamados a aprender com esses erros e a nos arrepender, e a usar esses erros e as consequências deles como base para nos tornarmos pessoas melhores. Cristo não veio aqui para salvar os justos, mas para salvar os pecadores. Está em Lucas 5:32. Ele não comia só com santos e líderes da igreja. Ele comia com cobradores de impostos, excluídos e pessoas consideradas impuras, muitas vezes criminosos, pois seu objetivo era buscar e salvar os perdidos, não os que já foram encontrados. A questão é que as igrejas estão cheias de pecadores, como deve ser, mas esses pecadores deveriam estar se tornando pessoas melhores, mudando de vida e voltando-se para Deus. João não era uma dessas pessoas. João era um monstro por completo, e ele estava claramente sendo manipulado por forças muito além da família de Deus. Esse homem não frequentava uma igreja para liderar um rebanho. Ele se infiltrou em uma igreja para trair o evangelho. E eu sei, sem sombra de dúvida, que embora ele possa não estar mais na prisão, certamente está recebendo a justiça que lhe é devida.